boa noite para você. A partir de agora, a televisão Itararé põe toda a sua equipe a postos para o acompanhamento da apuração em Campina Grande, na Paraíba e no Brasil. Nós teremos hoje a participação do jornalista, radialista, analista político Dagoberto Pontes, nosso convidado especial, que vem fazer a análise dos números que serão apresentados aqui na tela da Itararé. E vamos direto ao cartório Campina Grande, TRE Campina Grande, onde está o nosso repórter Diego Araújo com as primeiras informações. Já temos números oficiais de Campina Grande. Boa noite, Diego. Boa noite a você, Paulo Roberto. Boa noite a todos que acompanham a TV Itararé. Eu falo ao vivo aqui do Núcleo da Justiça Eleitoral em Campina Grande, onde a primeira milha de urna chegou por volta das 5h15 da tarde. Em seguida, a equipe do Núcleo de Apoio Técnico às Urnas do TRE iniciou a contagem dos votos. Neste momento, com 9,10% das sessões totalizadas, o candidato Bruno Cunha Lima, do PSD, aparece com 9.542 votos, equivalente a 54,14%. Em seguida, a candidata Ana Cláudia, do Podemos, aparece com 4.045 votos, o equivalente a 22,95%. Em seguida, no terceiro lugar, o candidato Inácio Falcão, do PCdoB, com 2.558 votos, equivalente a 14,51%. Em quarto lugar, o candidato Arthur Bolinha, do PSL, com 934 votos, equivalente a 5,30%. Em último lugar, o candidato Olímpio Rocha, do PSOL, com 545 votos, equivalente a 3,09% do total. A gente lembra, Paulo, que essa foi a última atualização de acordo com o TRE, que aconteceu às 5h48 da tarde. Qualquer novidade, eu volto a te chamar. Eu volto com você aí no estúdio. Diego, a gente esclarece ao telespectador que hoje, durante o dia, durante a votação, houve algumas tentativas de burlar o sistema eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi dito pelo próprio ministro-presidente Luiz Roberto Barroso. Mas a equipe de tecnologia da informação do tribunal está a postos, trabalhando. Agora há pouco o sistema caiu outra vez, de modo que as autoridades da Justiça Eleitoral do Brasil estão tomando todas as medidas de precaução, se é que isso é possível nesse instante. Temos apuração já definida em algumas cidades paraibanas. Daqui a pouco a repórter Eveline Gonçalves virá com essas informações. E temos a presença, como eu disse, de Dagoberto Pontes, que analisa conosco agora esses primeiros números oficiais anunciados pelo repórter Diego Araújo. Dagoberto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite e cumprimentar todos os telespectadores da TV Itararé. Dizer que é uma alegria voltar a esta casa. E tudo dentro do esperado. As pesquisas mostraram isso. O candidato, no caso de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, está retratando aquilo que as pesquisas indicavam, e isso em consequência do apoio do prefeito Romero Rodrigues, que muito bem avaliado em toda a sua administração, está agora configurando em realidade a confiança do povo de Campina Grande, especialmente do eleitor, em sufragar o nome do seu candidato, né, apresentado por ele, apesar de ser um cara bem jovem. E um detalhe adicional, que o Romero não preparou um candidato lá no meados do seu segundo mandato. Até a época das convenções nós não tínhamos ainda uma definição. Não sabíamos se seria Tovar, se seria Bruno, houve tudo isso. Eu acho que isso atrapalhou um pouco. Despertou uma certa desconfiança do eleitorado, uma certa incerteza. Mas como o Bruno é um cara jovem, um dinâmico, um rapaz bem conceituado na cidade, com o apoio do prefeito Romero, que aprovado... Transfere essa aprovação para o seu candidato? Transferiu quase que na plenitude, Paulo. A gente pode avaliar dessa forma. Agora, isso, se ele tivesse preparado o Tovar, aliás, o Bruno, há mais tempo, eu acho que não teria segundo turno, nem a possibilidade de segundo turno. Mas agora, essa possibilidade, nesse instante, ainda existe? Ainda existe, há essa possibilidade. Os números divulgados até esse momento são poucos ainda, não? Não dá para configurar. Eu acho que é porque a apuração do TSE ela é muito lenta, né? A apuração paralela... Vai muito na frente. Já vai bem na frente, mas
eu ainda desconfio que tenhamos um segundo turno. Agora, os números até agora apresentados pelo candidato Inácio Falcão lhe surpreendem? Frustrante, muito frustrante, porque o Inácio fez uma campanha bem centrada, tá? Agora faltou identidade no candidato. Inácio, na sua concepção, como homem que acompanha a política paraibana há mais de 30 anos, é de esquerda mesmo, é comunista? Isso é uma piada, isso é uma brincadeira. O que eu disse, faltou identidade no candidato Inácio Falcão. Ele tentou pousar de comunista, de esquerdista, de socialista, e não se amparou em nenhuma dessas bandeiras. Você que gosta de contar fatos pitorescos da política, me fez lembrar de um fato interessante agora. Aqui mesmo na TV Itararé, certa vez, eu estava entrevistando o petista Alexandre Almeida. Lembra daquele caso? E eu perguntei, Alexandre, desde quando você é petista? E ele disse, eu estava na Cinelândia, no Rio de Janeiro, no dia da fundação do PT. Foi a referência que ele me deu. Tem uma doutrina, né? Uma formação doutrinária bastante Tomando um chope no amarelinho e o pessoal ali fazendo aquele movimento, né? Os militantes. Isso. E ele lá no amarelinho só degustando impregnou, foi mais ou menos como o Inácio impregnou o comunismo. Olha, falando sério agora, toda honestidade, o Inácio, eu no lugar dele faria a mesma coisa, eu seria candidato também. Por quê? Não tem nada a perder, né? Não tem nada a perder. É deputado estadual, recebeu o fundo partidário, certo? Sim. Ficou na mídia esse tempo inteiro, guia eleitoral, rádio, entrevista, debate, aquele negócio todo. E a campanha de deputado federal está aí na frente. Daqui mais 2 anos ele é candidato a deputado federal. A doutora Tatiana na chapa agregou valor? Não. Eu acho que Tatiana pisou na bola, para usar uma expressão bem popular. Eu acho que Tatiana teria, se não quisesse se manter como candidata a prefeita, ela teria que cuidar da campanha de vereador do filho dela, tá entendendo? Dar um apoio logístico ao filho, ao Cassiano, e ficar olhando, presidindo o PMDB, que é um partido em decadência no país inteiro hoje. Você vê que de todas as cidades brasileiras, o PMDB quase não está disputando em pé de igualdade com o DEM, por exemplo, sim, que está ressurgindo das cinzas como Fênix. Não é? Então, eu acho que Tatiana não pensou direito e não somou absolutamente nada para Inácio. A gente insiste em dizer que os números oficiais apresentados até agora são números ainda pífios, pequenos, sim, mas a abstenção até agora está mais ou menos dentro daquilo que se esperava, 15%, 17%, 18%. A pandemia atrapalhou algumas pessoas de votar? Atrapalhou, Paulo. Atrapalhou, pelo menos adicionou aí na abstenção convencional pelo menos uns 5% a mais. Não mais que isso? Não, eu acho que não, porque eu, pela manhã, onde eu voto lá no Colégio das Damas, fui lá, estava um vazio e tal, mas depois das 10 horas da manhã, 11 horas, começou aquele pique, começou a chegar mais gente. As pessoas vão se empolgando. Aí vem um amigo, liga, vou passar aí, vou lhe buscar. Vou pegar, vamos lá, depois a gente vai na casa de fulano de tal, confraternizar, alguma coisa assim, mesmo antes do resultado, porque a perspectiva é de que o meu candidato ganha, aquele negócio todo, e seduziu alguém, né? Então, aquele eleitor que não queria sair de casa, eu escutei muitos depoimentos nas rádios, passei o dia inteiro ouvindo rádio hoje e andando em Campina. Aquelas sessões mais movimentadas, historicamente, como, por exemplo, na Liberdade. O bairro mais animado que eu vi hoje em Campina foi a Liberdade, na Rua Rio de Janeiro. Movimentação na Rio de Janeiro, na Odom Bezerra. Isso, eu estive lá nas duas. Vi o movimento, o pessoal em casa, com som ligado e tal. Mas, gente, aquele movimento de rua, como tinha nas eleições passadas, a gente não viu aquela empolgação, fila na sessão de votação, não tinha. Então, eu acho que a pandemia contribuiu um pouco para inibir, pelo menos, a manifestação popular. Por que o discurso de Arthur Bolinha não convence o eleitorado, não empolga o eleitorado? Porque Bolinha sabe vender confecção. Bolinha não é do ramo político. Olha, mas político, dizem que nós estamos na época dos outsiders, das pessoas de fora da política. Não existe outsider em política não, Paulo. É um acidente que de vez em quando acontece. João Dória disse que era um outsider. Não, João Dória é um sujeito que estava na mídia o tempo inteiro. O tempo todo. Né? Era um nome maneiro, fácil de se vender, uma mercadoria fácil de se vender. Quando? Hoje não mais. Talvez. Não, acho que ele. Ainda eu acho que ele está, principalmente porque o Bolsonaro, o atual presidente, está indo na conversa dele. Quer dizer, está trabalhando para João Dória. Bolsonaro está trabalhando para João Dória de forma involuntária. Entendeu? Quem está fazendo a campanha do João Dória é o presidente Bolsonaro. Primeiro, porque Bolsonaro como a gente diz lá no sertão, é apoquentado.
né? Cabeça quente. Pavio curto? É bem curtinho, aí qualquer coisinha que o sujeito provoca, ele pisa na casca de banana e... E outra coisa, você foi candidato algumas vezes, você acompanha a política, como eu disse, há muitos anos. É. Na política, não se deve dizer o que pensa, não é verdade? Não. Nem tudo que se pensa pode-se dizer. Mas Bolsonaro diz. Diz, aí é por isso que ele está... Onde qualquer candidato, eu vou dar exemplo, todos os candidatos que ele apoiou até hoje, exceção feita a um de Fortaleza, os caras caíram. O cavalo paraguai lá de São Paulo, o Russomano, estava na crista da onda, em primeiro lugar, como ele parte, todas as eleições, para tudo, né? Ele é candidato a tudo, a qualquer tempo. E sai sempre na frente. Sai. Na hora que Bolsonaro deu um abraço nele, aí o homem caiu, despencou de uma forma tal, que vai perder para Boulos. Crivella. Crivella é outro, foi o outro que Bolsonaro também manifestou apoio, solidariedade. Hoje a maior rejeição que existe no Brasil é a de Crivella. Agora, há de se dizer também que... Então é pé frio o presidente. Há de se dizer que Crivella brigou com a chamada grande mídia do Rio de Janeiro, né? E Bolsonaro não brigou também. Com a mídia todinha do Brasil inteiro? Verdade. Né? Então eu acho que talvez seja o efeito cascata. E João Dória está fazendo exatamente o contrário. O contrário, claro. João Dória agarrou. Onde faltou dinheiro do governo federal, entrou dinheiro do governo de São Paulo. Isso ficou muito claro agora nessa crise da pandemia. Sim. E João Dória bateu de frente. Não há um presidente que não respeita o cidadão brasileiro, as famílias vítimas da Covid, aquelas vítimas, as pessoas que morreram, o presidente não respeita, mas São Paulo está cuidando dos seus... É verdade. E Dória dizendo mais que vai vacinar o Brasil, não é? Como se fosse presidente. Como Maluf fez quando foi governador, saiu distribuindo ambulância em tudo que era município. Mas voltando a Arthur Bolinha, que é o nosso foco. Olha, eu acho que Bolinha tem que repensar. Política, o sujeito tem que fazer, quem é do ramo. Bolinha teve uma chance de ser vice-governador do estado, você sabe. Mas... Cavalo passou montado e ele não montou. Pois é, mas... Poderia ter sido governador, inclusive. Sim, mas... Seria vice de Ricardo Coutinho. Claro. Talvez Ricardo tivesse deixado o governo para se candidatar ao Senado e Bolinha teria sido governador. Ô Paulo, tem umas histórias, eu nos restaurantes, nos barzinhos onde eu frequento, na praça, em qualquer lugar, criou-se aqui uma mania de se dizer, você é de direita, você é de esquerda. Tem essa história. Os caras não sabem nem o que é ser de direita, nem o que é ser de esquerda. E Bolinha... Às vezes liga a seta para a esquerda e entra para a direita. É verdade, no caminho errado, como Bolinha está fazendo. Então, Bolinha intuiu, ele incutou que a direita é que vai mandar no país, no mundo, em boa parte do mundo, mas ele não parece que ele não está lendo o que se publica nas revistas internacionais, o que sai na internet. A direita, no mundo todo, está perdendo espaço. O espaço, no momento, é do centro. Houve uma onda, né, direitista? Mas aí viu que não deu certo, porque o pessoal não estava preparado. Ninguém sabe o que é direita hoje. Você não tem mais um Roberto Campos, em nível nacional. Você não tem um Leonel Brizola da esquerda, em nível nacional. Sim. Aliás, nós estamos carentes de líderes. Claro. Você não quer o presidente da República. Ganhou por um acidente de percurso, com a teimosia, a burrice do PT, em manter um candidato bichado, um candidato ficha suja, em São Paulo, todo mundo dizia, desabonava a conduta do Haddad, podendo ter feito uma composição de esquerda com Ciro Gomes, e aí eu não tenho dúvida, Bolsonaro jamais seria presidente dessa nação, se a esquerda tivesse se unido, o que estão tentando fazer agora, muito tardiamente. Mas voltando para o Bolinha, aqui um exemplo do Piniquim, eu acho que o Bolinha precisa repensar. Ele vai ter que decidir e se tornar um cara de centro, assumir que é de centro, ou de direita ou de esquerda, ele tende mais para a direita, mas ele tem que se assumir como tal. Uma hora ele bate na esquerda, outra hora bate na direita, oligarquia, isso, aquilo, outro. Esse discurso não cola, Paulo. Não há mais espaço para isso. Até que ponto veneziano Vital do Rego impulsionou a esposa Ana Cláudia para suplantar Inácio Falcão e ameaçar chegar ao segundo turno? O discurso de Ana. Ana elaborou um discurso popular, um discurso que o povo gosta de ouvir. Hoje, na igreja, na catedral, onde eu assisto minha missa dominical, eu ia saindo, aí uma senhora conversando com uma outra, eu captei a mensagem dela, dizendo, olha, eu vou votar na Ana Cláudia porque ela prometeu reativar o terminal de integração, trazer o VLT com metade do preço. Reabrir o restaurante. Tem gente que paga 2 passagens agora. Eu mesmo vou pagar 2 passagens para ir para casa, a senhora está dizendo para outra.
Então, isso toca na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Então, o discurso de Ana foi um discurso popular, um discurso que a população mais carente absorveu, e isso deu, e ela soube capitalizar isso no debate. O fator de ser a única mulher candidata também pesou. Soma, mas esse aspecto ela não capitalizou muito bem, não. Eu acho que ela se deu melhor nessa proposta mais direcionada à classe mais humilde do ponto de vista econômico, financeiro, e ela teve essa performance, só que chegou um pouquinho tarde. Se ela adota esse discurso há um mês, ela, com certeza, a situação estaria bem melhor do que a atual, que ela pode passar um vexame aí, e vai depender do desempenho de Inácio Falcão daqui para frente, né, em aumentar a sua votação, o que eu não acredito muito. Mas aí o senador veneziano deu uma contribuição extraordinária, porque foi ele que assumiu. O VLT vem desde a administração dele. O governador João Azevedo estava com dinheiro pronto para fazer, e Romero Rodrigues foi a Brasília, falou com o Bolsonaro e deu a última forma. Mas aí o veneziano disse, não, nós vamos fazer. Se Ana conseguir chegar à prefeitura, o dinheiro está pronto, o projeto está em ordem, é só executar. Isso deu uma certa alavancada na candidatura de Ana. Até que ponto as proibições, as vedações, as limitações impostas pela Justiça Eleitoral por conta da pandemia, até que ponto isso prejudicou o andamento da campanha, a passagem da mensagem até o eleitorado? Prejudicou plenamente a todos os candidatos, saindo um pouquinho beneficiado quem está no poder. Porque tem o poder tem o administrador, né, que é o prefeito. As notícias da prefeitura beneficiam o seu candidato? Sim, claro, porque eles fazem por um bom redator, claro, né? Faz por via subreptícia, por via oblíqua, né? Subliminarmente. O prefeito podia inaugurar a obra todo dia. Todo dia. Verdade? Ele não vai, quer dizer, ele como prefeito, ele pode ir. Agora, o candidato... O candidato não vai, mas o prefeito está ali... beneficiado. Usa uma roupa da cor da campanha. E chega antes do horário previsto para conversar com o pessoal que está lá. Olha, estou inaugurando aqui em benefício de fulano de tal. Se fulano foi eleito, vai continuar. Vai continuar, vai fazer mais, vai fazer melhor. Tanto é assim que a administração de Romero foi tão bem avaliada que eu percebi em determinado ponto, em determinados momentos, uma certa dificuldade do candidato Bruno em dizer que ia fazer o quê, sim, sabe? Porque já estava feito. Talvez não tivesse mais... O que fazer. E eu acho que ele pecou, e aí Ana Cláudia, Inácio Falcão, os candidatos de oposição não souberam capitalizar. Era que ele dizia que... Olha, eu quando for prefeito eu vou reabrir os restaurantes populares. Ele disse, depois que Ana Cláudia tinha dito. Mas aí cabia a grande pergunta. Se você for eleito, vai reabrir o restaurante? E seu patrão eleitoral teve 8 anos e não reabriu nenhum. A incompetência é dele ou de quem é? Entendeu? Faltou esse tipo de perspicácia. É preciso captar o que o outro está dizendo para explorar. Óbvio. Na verdade? Óbvio. Eu tenho que tirar... o meu argumento da sua afirmação ou da sua negativa. Então eu tenho que... Apesar das redes sociais, apesar da internet, dessa tecnologia toda que nós temos aí hoje, que só não se informa quem não quer. É verdade. As promessas feitas em campanha ainda repercutem diante do eleitorado? Eu acho que não. Eu acho que o povo não, o povo está saturado. Está tão saturado que Inácio Falcão foi o que mais prometeu nessa campanha. E ele tinha tudo para fazer isso, estava no papel dele. Porque aliás, você, lá no rádio, você dizia com muita propriedade que a oposição tem solução para tudo, né? Para tudo. É franco atirador, né? Quem está no poder é vidraça. Agora só a oposição sabe resolver todos os problemas. Tem dinheiro para tudo. Agora só que na hora que chega na cadeira, aí, rapaz, não é assim do jeito que eu pensava, não. A realidade é outra. É diferente, Então, por isso que quem é de oposição é muito bom, porque você atira para tudo que é lado. Agora, a situação, até por questão legal, né, não pode também se expor, não pode prometer que vai fazer isso e aquilo outro. Então, eu acho que o povo está saturado. Tanto é assim que eu escutei muito nessa campanha agora, esses caras só fazem prometer, eu não vou votar em nenhum dizer um palavrão, né, desses que estão aí,
porque essa conversinha eu já escutei há muito tempo, tá? Eu não voto mais em ninguém. E eu ficava triste com isso, porque eu sou defensor intransigente do voto. Sim, o voto, a política tem que... Tudo passa pela política. O cidadão, ele tem... O voto do cidadão comum, por mais humilde que seja, vale tanto quanto do presidente da República. Então... Dagoberto, aquela história de que o eleitor ainda pede muito, é verdadeira? Ainda é? Pede exageradamente. Eu estava ajudando numa campanha lá em Queimada, a campanha de meu amigo Carlinhos Tião, que é o atual prefeito. Paulo Roberto, é uma coisa Está horrível. praticamente reeleito, né? Está reeleito. Pelos números das primeiras urnas. As urnas, eu estava, quando entrei aqui no estúdio para conversar contigo e os telespectadores, já tinha apurado mais ou menos 65%, ele já estava com mais de 3.500 votos na frente. Então, está sacramentado Queimada, graças a Deus. O trabalho vai continuar, o sujeito de bem, não deve um centavo à prefeitura, paga rigorosamente em dia todos os compromissos. E a população reconhece, né? Tá aí o exemplo. Né? Então, o eleitor, eu via lá os pedidos de pneu de bicicleta, tratamento dentário, passagem de avião de Rio de Janeiro para cá, de São Paulo para cá, para trazer eleitor, tá entendendo? Cirurgia. Eu não sei o que danado tem um determinado tipo de eleitor. Adoece só no período da eleição. Só faz ultrassom no período da eleição, só faz tomografia no período da eleição. Agora só quer imediato, quer tudo pronto na hora. E se o político não der, você dá os 3 anos e meio. Se não der na véspera da eleição, perdeu tudo que fez. Então, isso é um cancro, sabe, que é uma coisa meio que cultural que é difícil, né, acabar? É muito difícil, porque está arraigado no sangue do eleitor, e muitos eleitores, não são todos, obviamente, mas a gente tem que, nós que fazemos comunicação, o governo tem que fazer uma campanha de conscientização. Porque se você recebe um pneu de bicicleta, um pneu de moto, pagamento de aluguel, pagamento de conta de água, luz... Aquele político não tem mais compromisso nenhum com você. Você chega lá pedindo uma ambulância, um tratamento qualquer, que seja necessário. Rapaz, eu comprei teu voto, eu paguei tua luz, paguei tua água. Então, ele está nivelando por baixo, é verdade. Sabe? Eu tenho que lhe fazer essa pergunta antes dos números finais aqui de Campina Grande. Vamos lá. O que muda em Campina Grande se Ana for para o segundo turno? O que muda nessa campanha de 15 dias? Porque é uma nova campanha. O que muda no discurso de um ou do outro? Ou os discursos se mantêm? Não, eu acho que muda e muda muito. Quem se agregaria a Ana Cláudia, ela ir para o segundo turno contra Bruno Cunha Lima? Eu acho que, na minha opinião, até por uma questão de lógica política, bem... Inácio e Tatiana vão para Bruno ou vão para Ana? Não, para Ana. Vai para Ana porque Inácio é da base do governo do Estado. Ele é deputado da base do governador. Mas Tatiana é Maranhão. Sim, mas Maranhão não... Maranhão é amigo de Ivandro. Não, Ivandro é avô de Bruno. Não, mas isso aí não funciona, não pesa não, porque Maranhão foi quem indicou Tatiana na chapa de Inácio Falcão. Então eu acho que o MDB e o Inácio ficam com a Ana Cláudia por uma questão de lógica. São da base do governo, né? O Maranhão se dá muito Bolinha bem. Fica neutro. Bolinha se recolhe ao seu percentual mínimo. Ele já está em terceiro lugar, ganhando apenas para Olímpio Rocha, que na minha opinião era o melhor discurso. Em quarto. Olímpio está em quarto. Não, eu digo, o Bolinha está em quarto. Sim, mas ele fica, eu acho que ele fica, em quarto lugar. Quarto lugar. Você falou terceiro. O Olímpio é quarto lugar. O Olímpio fica em quinto. Mas na minha opinião, se a gente fosse pedir assim, qual é o voto por discurso, qual é o melhor? Olímpio Rocha. Entendeu? Mas infelizmente... O partido filho de Márcio, que nós conhecemos, filho de Márcio foi Rocha, um grande vereador, um dos melhores vereadores que eu conheci em Campina Grande, certo? Então, um rapaz centrado, um rapaz que tem lógica, sabe o que diz, muito preparado, mas infelizmente o povo não... Mas é uma promessa na política local. Sem dúvida, é um rapaz que tem muito futuro. Agora, eu acho que Ana com Bruno no segundo turno, exceção de Olímpio Rocha e de Bolinha, Tatiana com Inácio tendem a lógica que conduz a esse raciocínio, ficar com Ana Cláudia. Daqui a pouco o Diego Araújo vai voltar da Justiça Eleitoral com números oficiais. A repórter Eveline Gonçalves também virá com novas informações, mas eu ainda sigo conversando aqui com o Dagoberto Pontes sobre a eleição proporcional. Nós praticamente não vimos candidatos a vereador em televisão esse ano, nas poucas inserções no rádio. Isso prejudicou o trabalho daqueles que pretendem ir à Câmara Municipal? Não, isso beneficiou quem já é vereador. Aqueles que já são candidatos à reeleição.
Nós temos um detalhe, eu quero chamar a atenção para isso, Paulo. Está havendo uma espécie de definição de tendências de classe. Nós temos um grande número de candidatos policiais e outro grande número de candidatos evangélicos. Sim. E religiosos, de um modo geral, mais evangélicos, né? E isso, você pode observar que Fortaleza, tenente fulano e tal, Rio de Janeiro, capitão não sei sargento, quem, sargento tal, aqui o Valber professor também tem vários, né? Delegado não sei quem, então polícia evangélico é quem está tomando conta do espaço político do país. Isso, se você analisar bem direitinho, você vai constatar o que eu estou afirmando. Agora, você tem, por exemplo, um cara como Olímpio Oliveira, um grande vereador, ele tem uma bandeira de luta. Tem, e tem um portfólio para apresentar. Muito bom o portfólio dele. Então, é um cara que saiu beneficiado nessa circunstância, né? Você teve a saída de Nelson Gomes Filho, mas botou a mulher para sai Jorge Germano, bota a mulher também. Aí, quer dizer, então não muda nada. Mas tem renovação na Câmara? A previsão é de uma boa renovação ou fica naquele percentual que a gente já conhece? Não, no máximo 30%, não passa disso não. É histórico, não passa disso não. Porque quem tem o poder de fogo é quem está no poder. Mas a repórter Eveline Gonçalves está nos chamando agora. Eveline entra ao vivo nesse programa especial de apuração aqui na Itararé e tem informações importantes. Boa noite, Eveline. Boa noite, Paulo. Tudo em paz? Veja só, as primeiras informações que nós temos hoje para trazer para você aí de casa é que o aplicativo e-Título, ele apresentou uma instabilidade neste domingo. O aplicativo e-Título, esse ano, nesse pleito, por conta da pandemia, o eleitor podia justificar a sua ausência da votação através do aplicativo, justamente para evitar que ele se deslocasse, evitar a aglomeração. Somente podia justificar o eleitor que não estivesse na cidade em que ele vota. Então, houve essa instabilidade, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, por conta realmente da quantidade de acessos no aplicativo. Se você não votou, você tem até o dia 14 de janeiro para justificar nesse aplicativo e-Título, certo? A sua ausência no primeiro turno. Se nós formos para o segundo turno, esse prazo do segundo turno vai até 28 de janeiro. Se porventura o aplicativo e-Título ele continuar apresentando essa instabilidade, a orientação do Tribunal Superior Eleitoral é que você, eleitor, acesse o site do TSE, que é tse.jus.br, para você poder justificar na maior tranquilidade. Então, Paulo, nós continuamos aqui da redação, nossos produtores estão apurando os resultados, tanto de vereador, as primeiras parciais, quanto das cidades vizinhas aqui de Campina Grande, e em breve eu te chamo com alguns resultados, viu? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado pela sua primeira participação. Dagoberto Pontes, a gente falava sobre vereadores, e o interesse hoje das pessoas que se candidatam, o grosso, a grande maioria, é mais no que recebe um vereador por mês ou aquela pessoa tem conhecimento do papel de um vereador, o que é que ele deve fazer na Câmara? Olha, em 1982, quando o ex-governador Ronaldo Cunha Lima foi candidato a prefeito de Campina Grande, na redemocratização... 82. Eu falei diferente? Não. Acho que eu ouvi em 92. 1982. Mário Araújo era o coordenador eterno das campanhas, né? E Mário saía catando nome para compor a chapa de vereador. Sim. E ninguém queria ir. E eu fui até candidato nesse período para completar a lista, né? Para poder mandar para o TRE. Era Mário e Josué Silvestre. Isso. Saiu pescando por ali. O Josué era o guru, era o mentor intelectual das campanhas, né? E o Mário era o pau para toda a obra. E o Mário saía catando vereador, botava nome... Aliás, um dia o Mário me disse aqui na Itararé que a missão pior que ele teve na vida foi a de fazer a relação de quem ia discursar nos partidos. É verdade. Era uma briga terrível, né? Houve casos, depois, numa outra oportunidade, a gente pode relatar contigo aqui, o escritor Inácio Loyola, sim, o daqui de Campinas, sim, não é aquele outro lá, estava na Estação Velha, no comício de encerramento, e foi preterido em duas oportunidades que ele foi anunciado para falar. Quando foi por volta de 12 horas, isso é apenas um caso, 12, meia-noite, naquele tempo podia amanhecer o dia. Aí chegou Orlando Almeida, nosso companheiro de Miura, chegou de Alagoa Nova,
Aí disse, Mário, eu quero falar. Quem vai falar sou eu. Eu ia falar sou eu, com aquela delicadeza dele. Aquela fleuma. Aí nessa hora disse, Mário, isso aqui agora vai virar Renato Sebluquer, porque ele no microfone e eu no outro aqui. Eu fazia o vocal. Vou fazer aqui agora. Então, houve muito dessas coisas. Então, até antes de 82, o vereador não ganhava dinheiro. Só para esclarecer, nessa campanha, Ronaldo se elegeu. E foi prefeito até 88, quando Isso. passou para Cássio. O Ulisses Guimarães criou uma lei só para beneficiar. O Ulisses Sarney. Foi. Era uma gíria aqui também. Disposições transitórias ali, aquele negócio. Isso, verdade. Mas só foi naquela eleição, e mais nada. O pai poderia suceder o filho, né? E tchau. Mas não, acabou aquilo, foi só para aquela eleição. E o filho, o pai, no caso, né? Também. O inverso era verdadeiro também. Pois bem, mas até antes de 82, o vereador não ganhava dinheiro. Aí quem era os vereadores? Quem me contava isso era Ari Rodrigues, nosso colega de rádio. Ele disse, eu fui vereador quando não se ganhava dinheiro. Exatamente. Lindaci foi, Mário Araújo foi, Coronel Rafael foi, né? Hélio Cavalcante foi. Hélio, irmão de Ogírio, irmão de Gabi. Isso. A Maria Barbosa foi. Tá entendendo? Ari Ribeiro, não, Ari não Ari foi. Já Ari Rodrigues foi quem foi. Ari foi. Né? Então, tinha essa turma aí. Genésio Soares, tá certo? Aí depois que o vereador começou a ganhar dinheiro, a partir de 82, aí começou a chover. O salário despertava curiosidade. Mas aí o cara se acomodava. Tinha sujeito que fazia do mandato de vereador meio de vida. Né? Eu conheço vários, sim. Não vou citar nomes aqui. Os carreiristas que a gente conhece. Não ferir suscetibilidades, mas tudo bem. Mas às vezes nem o vereador sabe o seu papel e muito menos o eleitor. Não sabe, porque o vereador, se você perguntar hoje na Câmara, de onde vem a palavra vereador? Não sabe. Ele não sabe. Você conjuga muito bem o verbo verear. Esse verbo verear é o que dá sentido ao mandato do vereador. Aliás, tem gente que para conjugar esse verbo no presente, do indicativo, não vai saber. Já vai ter problema. Inclusive vereadores. É verdade. Nem se discute. Deveria ter um teste, né? Um vestibular como o da Unifacisa para entrar na Câmara. Para entrar é complicado. Então, eles visam sim o salário, né? Fazem até, inclusive, contas, quanto é que eu devo gastar para poder garantir o mandato. Isso aqui. Né? E onde é que eu vou ter o adicional, ter o extra. Tem isso também? Tem. Tem vereador aí que se espalda, se respalda no mandato, se esbalda no mandato, para liberar construções de edifícios, aqueles negócios todos. Tem uma série de problemas. Tem vereador o mandato é um instrumento para esses objetivos. Para chegar à conquista de um terreno bom. Sim. Tá entendendo? Para montar qualquer... Eu sonhei que isso acontecia na África do Sul, lá em Pretória. Não, mas aqui em Campina Grande, na Paraíba, existe também. Já aconteceu. Nós fomos colonizados, né, Paulo? É verdade. Dagoberto, então você acha que a renovação na Câmara não deve ser muito grande? Não, eu acho que se chegar a 30% é muita coisa, porque quem já está no mandato tem uma lista de endereço, né? Muito boa, bem guardada. Quer apostar comigo como Pimentel Filho volta? Pimentel vai para o 10º mandato. Como Ivonete Ludgero volta. Os que estão lá, à exceção de quem não foi candidato, pelo menos 90% dos atuais voltam. 90%, 80%, 70% voltam, seguramente. Eu vou pedir a nossa produção para a gente fazer uma pausazinha, mas é sempre bem curta. Daqui a pouco a gente tem mais informações ao vivo com Diego Araújo, com Evelino Gonçalves, números oficiais da apuração em Campina Grande e na Paraíba. Teremos uma parcial de João Pessoa, a nossa capital, pelos últimos números que nós acompanhamos. Ainda uma apuração incipiente, com poucas urnas abertas. Cícero Lucena estava em primeiro lugar, Rui Carneiro em segundo, o radialista Nilvan Ferreira em terceiro. É claro que não dá para se fazer ainda um juízo de valor, porque são 3, 4 urnas apenas de números oficiais. Mas temos essas informações todas para você que está acompanhando aí, Tararé, pessoal de Patos, pessoal de Souza, números de Patos, a Morada do Sol, de Souza também, a Cidade Sorriso, tudo daqui a pouco aqui nesse especial Eleições 2020. Nós voltamos já já. Arte, cultura e diversão estão no Diversidade. De segunda a sexta, às 18 horas, com Yasmin Macedo, no canal 18.1, YouTube e Facebook. Ô Ju, eu cheguei com um tênis cheio de lã e me sujou o banheiro todo. Será que você não podia lavar? Simplifica. Simplifica.
Água sanitária Brilux. Qualidade que elimina 99,9% das bactérias. Tá limpo, é Brilux. Ô vó, eu fui no sushi e melei a camisa de molho. Será que você pode... Simplifica. Lava roupas Brilux. Qualidade que limpa, perfuma e tira manchas. Tá limpo, é Brilux. Acreditamos que podemos mudar o mundo se tivermos o poder da educação e da ciência. Um ecossistema que existe para transformar e ser o melhor em todos os formatos. E quando surgem novas perguntas, juntos encontraremos novas respostas. Processo Seletivo Unifacisa 2021. Seja você a resposta para o mundo. Ir além dos fatos. We have come here to let you know that change is coming. Ir além da verdade. Oportunidade. É tempo de compreender contextos e construir pontos de vista. Jornalismo além da rotina. De segunda a sábado, 9h15 da noite. Jornal da Cultura. Todos os lados da notícia. É preciso estar 100%, porque o mundo quer um máximo de pessoas como você. Venha para a Unifit, a maior academia da Paraíba. A poucos minutos de casa, aberta para toda a Campina. Unifit, do tamanho dos seus desafios. São 18h48. Nós estamos com o especial Eleições 2020 nessa apuração de votos em Campina Grande, na Paraíba e no Brasil. O nosso convidado de hoje é o jornalista, radialista, analista político Dagoberto Pontes, está aqui conosco, veio colaborar com esse trabalho da televisão Itararé. E agora nós vamos chamar a repórter Roberta Lucena, ela tem uma geral do que aconteceu em Campina Grande hoje durante a votação. Vamos a ela. Como essa é uma eleição totalmente atípica, as pessoas tiveram que comparecer aos locais de votação obrigatoriamente usando máscara. E enquanto aguardavam na fila, tiveram que manter o distanciamento. Do lado de fora do Colégio Premem, que fica no bairro do Catolé, 1 hora antes da abertura dos portões, poucos eleitores esperavam o início da votação, respeitando o distanciamento. Além da máscara, como estamos sob pandemia, muitos eleitores trouxeram o álcool a 70% e a própria caneta para diminuir os riscos de contágio. Eu acho que devido, esses problemas da pandemia, aí o pessoal está vindo cedo. No meu caso, eu sempre venho mais tarde, mas eu gosto de votar cedo. Estou prevenida, com álcool, o que é necessário, Veio de máscara? Vim de máscara, vim sozinha lá da Vila Sandra até aqui. Não teve medo não por causa da Covid-19? Tive não. Quais são os cuidados que o senhor está tomando? Eu não vou dizer, é máscara, é lavar a mão. O trânsito estava tranquilo para quem foi cedo votar. E a SCTP fez a interdição das vias que dão acesso aos locais de votação. Como acontece em todo ano de eleição, Campina Grande, que conta com cerca de 285 mil eleitores, amanheceu com as ruas repletas de santinhos de candidatos, o que configura crime eleitoral. Uma eleição que começou tranquila, sem aglomerações ou contratempos. Enquanto os eleitores esperavam do lado de fora dos locais de votação, dentro das sessões acontecia o primeiro trabalho dos mesários, ligar as urnas e imprimir a zerésima. Documento que indica que não existe voto registrado na urna eletrônica para nenhum dos candidatos da disputa. Após 6 anos trabalhando como presidente de sessão, para Patrick, essa foi uma eleição cheia de novidades e protocolos sanitários. O que é que mudou dessa eleição para as demais que você trabalhou? Além da hora extra, adicional, que ficou agora de 7 até as 17, que antes eram às 8, também tem a questão de toda a segurança, o distanciamento social e a questão de ter sempre que usar o álcool em gel, pessoal, não poder pegar os documentos, os mesários não podem pegar o documento, tem que
o eleitor apresentado de longe. Em meio à pandemia, as eleições municipais deste ano enfrentaram um grande desafio: diminuir as chances de propagação do coronavírus. Por isso, entrando nas sessões, os eleitores encontraram um cenário bem diferente. Tiveram que apresentar o documento oficial com foto ou e-título aos mesários, obedecendo o distanciamento, marcado por adesivos no chão, e higienizar as mãos antes e depois de votar. Seu Sebastião foi o primeiro da sessão dele a votar e disse que esse ano está tudo diferente, mais organizado. Achei até que ficou bem melhor, né? Porque começamos mais cedo e vamos ficar livre à tarde também, mais cedo. Os portões foram abertos pontualmente às 7 da manhã, 1 hora mais cedo. Na Escola Estadual da Prata, que é o segundo maior colégio eleitoral de Campina Grande, com 25 sessões e mais de 7.700 eleitores, algumas pessoas tiveram dificuldade de encontrar a sessão. Aos 78 anos, Dona Maria de Lourdes não é obrigada mais a votar, mas mesmo fazendo parte do grupo de risco da Covid-19, ela fez questão de ir às urnas, tomando todos os cuidados. A aposentada aproveitou as 3 primeiras horas da votação, destinadas preferencialmente aos idosos. Vou completar às 78. 78. A senhora não é obrigada mais a votar, mas fez questão de vir? Vim. Por quê? Porque eu gosto de votar, né? A senhora acha que a eleição é um dia de festa? Minha filha, para mudar as coisas, a gente se arrisca tudo, né? A senhora não teve medo, não, por causa da Covid-19? Tive, mas graças a Deus, Deus me livrou. Veio hoje de máscara? Vem. E como o eleitor teve que digitar 7 números nas urnas, para não correr o risco de errar ou esquecer o número do candidato, Verônica trouxe a famosa colinha. A cozinheira afirma que, mesmo com a pandemia, não teve receio de sair de casa. Para ela, vale a pena participar da democracia. Está organizado, já 7 horas, já está todo mundo, né, pronto para votar. A senhora achou que gerou uma pequena aglomeração aqui? Não, tá tranquilo, cada um já vai para um canto, eu vou para outro, entendeu? Então, quer dizer, não vai ficar. E em meio a esse dia cheio de expectativas, a única certeza é que os eleitores tiveram o poder de escolher quem vai administrar Campina Grande pelos próximos 4 anos. Dia de eleição, dia de festa, né? Eu recordo do meu saudoso pai, João Florencio, que botava terno e gravata do jeito que eu estou aqui para sair de casa para votar. Algumas pessoas não dão importância, mas a nossa vida depende da política. O preço do gás, o preço do combustível, a mensalidade escolar, a tarifa do transporte coletivo, tudo isso depende da política e dos políticos. E fazendo minhas as palavras do presidente do TSE em pronunciamento ontem, Luiz Roberto Barroso, o ministro dizia: tudo acontece nas cidades. E é isso mesmo, né, Dagoberto? Tudo começa no município, não é? O eleitor tem acesso ao prefeito, ao vereador. O vereador é vizinho ali do eleitor. O eleitor sabe onde mora o prefeito, sabe onde é a fazenda, quem é o cara que leva o recado para o prefeito, quem é que não leva. Então, é no município onde a vida começa, a vida do cidadão. E é uma eleição das mais importantes. Se nós todos, eleitores, soubéssemos do valor que tem uma administração municipal, a gente pensava muito antes de votar por dinheiro, de votar por influência de amigos. A gente tinha que votar pensando no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, porque o presidente não vai vir saber qual é o problema aqui de Queimadas, de Boqueirão, de Campina Grande. Serra Redonda, Campina Grande. Não vai. Então, o prefeito. O governador do estado tem 200, aqui no caso da Paraíba, 223 municípios para ele atender lá no Palácio da Redenção, que é a sede do governo do estado. Então, o prefeito é que está na ponta, está na base. Então, é uma das eleições mais importantes, porque o prefeito, assim como os vereadores trazem a queixa do povo para o prefeito procura o governador, faz o convênio, resolve construir um posto de saúde, um grupo escolar, uma creche, um negócio. Então, a importância de uma eleição dessa, Paulo, é que dá a base para se expandir em nível estadual e nacional. É verdade. Hoje a gente não consegue trabalhar sem esse instrumentozinho aqui
o celular. E eu recebo mensagens aqui de muita gente que está nos assistindo, Luizinho em Bodocongó, doutor Dinato Freire, advogado, Luiz Inácio, não é o Lula, é Luizinho, que é advogado aqui em Campina Grande também. Tem o meu amigo, doutor Evaldo Dantas da Nóbrega, que é o presidente da Associação Médica de Campina Grande, doutores Rafael e Luciano Holanda, do Hospital Antônio Tagino, na audiência, Batista Paiva, ex-Banco do Brasil, companheiro Kennedy Salles, que é radialista, muita gente nos assistindo, a gente agradece a todos e chama outra vez a repórter Eveline Gonçalves, ela vem ao vivo com informações sobre votação para vereador em Campina Grande. Vamos acompanhar. É isso, Paulo. Nós temos uma parcial, né, da Câmara de Vereadores aqui de Campina Grande, a casa de Félix Araújo, os 10 primeiros nomes que estão aparecendo neste momento. Lembrando que apenas 9,4% das urnas foram apuradas, mas a gente já fez aí essa lista que você vai conferir agora na nossa arte dos 10 primeiros nomes que estão aparecendo para a Câmara de Vereadores de Campina Grande. Em primeiro lugar, a gente tem aí Ivonete Ludigero, do PSD, com 893 votos válidos. Álvaro Farias, do PSC, com 994. Dinho, do Papaléguas, do DEM. Jô Oliveira, Eva Gouveia, Pimentel Filho, também já está aparecendo aí, do PSD, com 305 votos. Tem também a Fabiana Gomes, do PSD. Valéria Aragão, do PTB, com 296 votos. Ivan Batista, do PSD, e Carol Gomes, do PROS, com 251 votos, aparece aí na 10ª colocação. Lembrando que apenas 9,4% das urnas de Campina Grande foram apuradas, e esses números que você está vendo aí, essa colocação também dos vereadores, essa colocação não leva em consideração ainda o coeficiente partidário. Então, a gente fez aí os 10 primeiros colocados que aparecem na votação para você dar uma olhada, mas lembrando que apenas 9,4% das urnas foram apuradas e esses números não levam em consideração ainda o coeficiente partidário. Paulo, nós seguimos por aqui acompanhando de olho em tudo aqui do pleito de Campina Grande e das cidades vizinhas também. Daqui a pouco eu vou te chamar novamente. Os novos números para prefeito, porque a apuração parou, como você recebeu a informação, houve uma pane no sistema do TSE, tem tudo isso. E temos aí menos de 10% das urnas apuradas, de modo que não dá para ter um panorama ainda sobre a Câmara Municipal de Campina Grande. Agradecemos também a audiência ao piloto Gavião, trabalhou muito tempo com a gente lá na Coirmã TV Borborema, e a advogada Geovita Maranhão, que também manda mensagem aqui, está nos assistindo agora. Dagoberto Pontes, o fato do fim das coligações na proporcional para vereador dificultou mais o caminho até se chegar a uma cadeira em qualquer Câmara Municipal? Não, foi feito justiça, Paulo. Feito justiça. Eu respeito a proporcionalidade do voto e tal, mas a gente de tanto ver injustiça registrada nesse sistema, nesse modelo, digo melhor, com essa mudança eu achei que foi uma votação majoritária, digamos assim, entre aspas, mas é mais justa. É mais justa porque é inconcebível o sujeito que trabalha... O efeito tiririca desaparece. Desaparece. O efeito aquele do Enes. Está entendendo? O Wilson Braga foi candidato a vereador, depois de ter sido governador do Estado, deputado federal, foi candidato a vereador de João Pessoa, fazer uma bancada para pressionar o prefeito. Está entendendo? Então, eu acho mais justo o atual modelo, porque é inconcebível, inadmissível, inaceitável que o sujeito trabalhe 4 anos, faça sua base, assistindo, levanta de manhãzinha, se acordando cedo para atender gente que chega doente na sua casa, para levar no médico. Que o vereador tem que fazer isso mesmo, para mudar esse sistema. É um assistente social. Isso vai demorar muitos anos para modificar isso. Aí ele se submete ao voto popular e é correspondido. Se o quociente eleitoral for 4 mil, aí ele tem os 4 mil votos, ou tem 3.800, por exemplo. E o sujeito que tem 800 tomou a vaga dele por conta. É injusto. É injusto demais. A ideia era valorizar partidos menores, essa coisa toda a gente sabe, mas acabava sendo um processo injusto para quem tinha mais votos. Para quem tinha mais votos. E para o eleitor entender também, ficava complicado. Complicado. E isso que eu estou dizendo aqui é voz corrente ainda hoje.
apesar de pouca gente entender como é que faz esse cálculo, ainda diz, mas como é que o cara tem 4 mil votos não é eleito e um que tem 900 é eleito? Agora, também tem uma outra nuance, é que o Congresso Nacional usa a eleição municipal para fazer uma espécie de laboratório para ver se dá certo ou não, para jogar isso na frente na eleição do Congresso. Né? Para eles próprios, né? Mas eu acho que não tem volta não, Paulo. Não vai ter volta porque é o seguinte, qual é o coeficiente eleitoral? Vamos dizer, Campina Grande. Se Campina, vamos para o povo entender bem claramente, 100 mil votos, a Câmara tem 23 vagas, o cara tem que ter 2.300 votos, não é? Sim. Para poder atingir o quociente eleitoral para fazer um vereador. Então, se ele, a cada 2.300 faz um. Se tiver 2.600, garantem 2. Aí, na sobra da coligação A, coligação não, ou da coligação do partido A. A sobra do Quem partido fizer A. a maior sobra faz mais um. Faz mais um. Tá entendendo? É justo. Então, eu acho, aí mudou pouca coisa, mas o que mudou foi justo. É verdade. Tá entendendo? Vamos a mais informações com o repórter Diego Araújo. Quando o Diego nos chama, deve ter novas informações da Justiça Eleitoral e é com ele que a gente vai se comunicar agora. Vamos lá, Diego. Ainda não? Ainda não temos o Diego? Então, tudo bem, a gente fica aguardando novas informações do Diego Araújo, lembrando que houve um problema com o site da Justiça Eleitoral e a Evelino Gonçalves volta a qualquer momento também. E o Sinaldo, se tiver alguma outra informação, me passa em seguida. Eu quero começar agora com o Dagoberto Pontes sobre a capital paraibana. Sim. Uma eleição com inicialmente 16 candidatos, caiu para 14, o afunilamento foi grande e isso fez com que os debates praticamente não acontecessem, porque você fazer um debate com 14 candidatos, mal dá para cada um dizer boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. É impraticável, é impraticável. Mas Cícero Lucena, quem diria, ressurgindo das cinzas, depois de tudo aquilo que passou, daquelas acusações todas, foi inocentado e está aí aparecendo como grande favorito. Ao tempo em que o seu principal opositor e responsável pela sua prisão naquela operação na qual Calçadinha, Tambaú, foi preso, né? Viaduto São Rizal, aquele negócio todo, né? O Ricardo Coutinho que estava no lugar do Cícero, preso, né? Com o relógio o mundo no dá cotovelo. muitas voltas, né? Pois é, então o que Ricardo proporcionou a Cícero sobrou para ele também, né? Pagou com a mesma moeda. Então Cícero absolvido, Ricardo não condenado ainda, mas respondendo a vários processos, né, naquela operação em que ele foi obrigado a usar a tornozeleira eletrônica. Muito bem. Cícero se sentiu, obviamente, no direito de disputar, conseguiu o registro no TSE, né, deram um atestado um salvo-conduto, um atestado de honradez, e ele conseguiu ser candidato justamente para bater de frente com o Ricardo, que era um sujo falando do mal lavado. Se Ricardo pudesse ter ido ao debate com Cícero Lucena, fazer o tete a tete, aí ia ser bonito para Paraíba, né? O candidato a prefeito da capital dizia, você é ladrão. Mas para quem pensava em renovação na política na capital, Cícero Lucena voltando, Ricardo Coutinho, os mesmos nomes, aí Rui Carneiro, tem renovação? Tanto é assim que Nilvan Ferreira, um simples radialista, colega nosso, lá de Cajazeiras, morador da rua Camilo de Holanda, lá em Cajazeiras, que eu conheci lá, está disputando aí entre ele e o delegado lá. Entre os primeiros colocados, né? Correndo o risco de ir para o segundo turno com Cícero Lucena, que continua em primeiro lugar, até a gente começar aqui esse bate-papo da gente. Então, sem um centavo dele próprio, deve estar utilizando o fundo partidário. Sim. Claro, o Maranhão lançou, então, até o padrinho político dele é o ex-governador Maranhão, o senador Maranhão. Então, a renovação seria essa. E o PMDB em frangalho, o PMDB fatiado, completamente destruído praticamente, aí apresenta um radialista que está disputando ali com a possibilidade de ir para o segundo turno. Então, a renovação seria essa. Agora, é difícil. Me mostre quem é uma liderança nacional hoje. Não tem uma liderança nacional. Você vê, em termos de Campina Grande, se nós fizermos um comparativo, João Pessoa, Campina tem novos nomes. Sim, sim. Campina, politicamente, está mais avançada nesse quesito, né? Enquanto que João Pessoa, se você olha, João Almeida, não tem condição, não tem chance. Não. Outra decepção foi, por exemplo, Anísio Maia. Nem apareceu com 1% nas últimas pesquisas. E se você vai para os primeiros, só tem Nilvan de noviço nessa história. Só tem Nilvan, é o que eu estou dizendo. Ricardo Coutinho, ficha suja, certo?
já foi vereador da capital, já foi prefeito, já foi governador 2 vezes também. O Cícero Lucena foi vice-governador, foi senador da República, certo? A mulher vice-governadora. E por que não surgem novas lideranças? É porque os mais velhos não deixam? Não deixam, exatamente, porque quando você se transforma numa ameaça, pequena ameaça, aí diz, rapaz, esse cara está querendo aparecer demais, vamos dar um canto de carroceria nele aqui, senão ele vai terminar invadindo nosso território. Não deixam, não há incentivo. Eu me lembro que Ulisses Guimarães era que tinha essa preocupação. Tancredo Neves é também que tinha essa preocupação em incentivar lideranças. Aí quando o Tancredo viu, tem até aquela história de Aleomar Balieiro, né, lá em Minas Gerais, que era deputado e tal, e quando Tancredo foi eleito, ele disse, rapaz, Tancredo começou a formar o gabinete todinho, a nomear todos os secretários, Aleomar querendo já pré-candidato a governador, depois de Tancredo, o nome era ele. Aí já queria aparecer logo, e Tancredo deixou só a Casa Civil em stand-by, né? Aí Aleomar Balieiro chegou e disse, mas doutor Tancredo, o que é que eu faço? Mandou publicar nos jornais de Minas. Aleomar pode ser o secretário da Casa Civil. Aí ficava manchete. Doutor Tancredo, o que é que eu digo? Pegou todos os jornais e levou. Só aqui, doutor Tancredo. O que é que eu digo diante dessa situação? Todo mundo dizendo que eu vou ser chefe da Casa Civil. Aí Tancredo disse, você diga que eu lhe convidei e você não aceitou. Pronto, acabou a história. Então, quebrou as pernas do cara, não é? É verdade. Mas o nosso cinegrafista Charles Dias me chamou ali agora e disse, não, diga a Dagoberto que os novos nomes estão surgindo, mas são novos nomes com os mesmos sobrenomes. De fato, ele tem uma certa razão. Vamos agora sim à Justiça Eleitoral. O repórter Diego Araújo está chamando com novas informações. É você, Diego. Paulo, boa noite. A gente segue aqui no núcleo da Justiça Eleitoral, acompanhando a apuração dos votos, que teve uma pequena interrupção agora. E sobre isso eu vou conversar agora com o juiz Bartolomeu Correia Lima. Doutor Bartolomeu, qual o motivo dessa suspensão na apuração dos votos? Veja só, os votos de Campina Grande já foram transmitidos, né, para o TSE. Acontece que está havendo um pequeno probleminha técnico dessa transmissão para lá. Eles estão recebendo tecnologicamente muito lentamente. Não é que está havendo não houve nenhuma interrupção. Continua em processamento de transmissão para o TSE. Em razão desse problema técnico, é que está sendo apenas lentamente transmitido para o TSE. Acredito eu que até às 8 horas nós devemos terminar com essa transmissão e daí então será divulgado os resultados. Ou seja, 100% dos votos de Campina Grande já foram totalizados? Já foram totalizados. Porém, estamos agora apenas transmitindo para o TSE e daí então, em razão da lentidão do programa, é que está havendo esse pequeno atraso. Mas com certeza, acredito eu que até, segundo o técnico agora da informática, ele informou que até umas 8 horas isso aí terá já toda totalmente transmitida. Ok, doutor Bartolomeu. Será dado o resultado. Muito obrigado pelas informações. Paulo, eu volto a lhe chamar a qualquer momento. Eu volto com você aí no estúdio. Nós ficamos no aguardo aqui, Diego, porque, claro, que os telespectadores estão com as suas atenções voltadas, sobretudo aqui para Campina Grande, os da nossa região. É claro que algumas emissoras de rádio estão dando boletins, uma urna, outra, soltando daqui e dali, mas resultado oficial é como disse aí o juiz, doutor Bartolomeu, porque agora mudou a sistemática. Antes você computava aqui, jogava para o TRE na capital, o TRE imediatamente botava na tela e a gente ia divulgando. Agora mudou a sistemática. Sai de Campina, vai para Brasília, TSE, para depois voltar para cá. E tem o problema de o Brasil inteiro mandando votos, mandando números. Como disse o juiz, o processo está lento. Eu registro aqui a mensagem que recebemos do ex-prefeito, ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, ex-senador, meu amigo, amigo do Dagoberto Pontes, amigo do doutor Dalton Gadelha, Carlos Dunga. É uma honra tê-lo como telespectador, está elogiando bastante a elegância do Dagoberto Pontes e dizendo que aprecia bastante seus comentários, Dagoberto. Olha, abraço, Carlos Dunga, eu gosto muito de você sabe disso. Você é desse tipo de político que falta hoje no Brasil. Carlos Dunga é um dos maiores políticos que eu conheci nesse estado. Cara sério, honesto, trabalhador, determinado, homem de palavra. Toda a vida ajudou as pessoas. Toda a vida, ninguém nunca saiu do gabinete de Carlos Dunga sem uma solução. Se não fosse no todo, era em parte, mas saía. Depois eu lhe conto uma em off, que não dá para contar aqui, um episódio que ocorreu com Carlos Dunga e eu testemunhei, quando ele renunciou a um cargo que ocupava por conta de um problema de não ter resolvido uma questão que ele tinha dado a palavra. Olha, Carlos Dunga é daquela formação de político
que não deixa o eleitor a ver navios. Ele, além de um líder político, é um protetor do eleitor. E isso eu vi muitas brigas também, dele e de alguns poucos outros políticos aqui da Paraíba, brigando com o governador, porque não conseguia resolver. Um deputado que não conseguia, naquela época existia isso, conseguia afastar um delegado porque era arbitrário, enchia a cara de cachaça, tal, e que saía prendendo e bagunçando, dando no povo. Aí o eleitor vai para cima de quem? Do prefeito. O prefeito vai atrás de quem? Deputado estadual. Né? Que é o elo de ligação, é a ponte. É verdade. Aí chega o governador, não atende. Quer dizer, e como é que vai ficar o aspecto? Ricardo Coutinho agia dessa forma, né? Ricardo Coutinho dava cartaz a ninguém. A nenhum deputado. A ninguém. Eu testemunhei certa vez, 8 vereadores de uma cidade importante do estado foram recebidos. Você sabe da história? Sei. Foram recebidos por Ricardo Coutinho, cada um com os 5 envelopinhos daqueles debaixo do braço. E quando chegaram, Ricardo Coutinho disse: quais foram as demandas da cidade que vocês trouxeram para cá? Nenhum tinha nenhuma demanda do município. Tinham pedidos de emprego. Ricardo Coutinho disse: rasgue tudo e jogue no lixo, que eu não atendo a ninguém. Pode ir embora. Não atendia, não. Pois é. Mas aí, Paulo, eu quero lhe parabenizar a TV Itararé. Estava aqui o tempo todo admirado com o estúdio que vocês têm aqui. Negócio de primeiro mundo. E mais que isso, mais que o aspecto físico, a riqueza do aspecto físico dessa televisão. Parabenizar o doutor Dalto pelo empreendimento, pela visão de futuro que ele tem. Parabenizar também a sua audiência qualificada, médicos, advogados, políticos, engenheiros, só gente de qualidade. Isso é o que honra qualquer profissional da nossa atividade, é a qualidade do ouvinte. E nós temos uma responsabilidade maior ainda por sermos uma TV educativa. Perfeito. E aí eu saúdo também o nosso querido Saulo Queiroz, diretor de programação, que está nos assistindo agora, que sabe o empenho de todos nós aqui para corresponder à audiência e à expectativa dessas pessoas. É um acúmulo de inteligência e de perspicácia, o Saulo conhece também. Dagoberto, mas a reportagem me chama outra vez. Nós temos mais matérias feitas hoje em Campina Grande, um panorama, me chama a atenção aqui o nosso produtor, Sinaldo Luna. Vamos acompanhar. As eleições em Campina Grande seguiram tranquilas durante toda a manhã e o juiz eleitoral Alexandre Trineto fez um balanço das primeiras horas de votação. Até agora não houve substituição nenhuma de urna, só um probleminha ou outro, exemplo de um teclado, alguma coisa, mas resolvido de forma muito rápida e que a eleição está fluindo em todas as sessões eleitorais de forma bastante tranquila. O primeiro candidato a votar foi Inácio Falcão, da coligação Campina Tem Jeito. O candidato chegou sozinho ao local de votação, a Escola Municipal Professora Luzia Dantas, que fica no bairro do Alto Branco. Antes de ir à urna, ele conversou com nossa equipe. Fizemos uma campanha bem ordeira. Tenho certeza que por onde eu andei, pelas ruas, pelos bairros da nossa amada querida Rainha da Borborema, a população assimilou bem a nossa proposta de governo e tenho certeza que vamos mudar, porque Campina Grande terá coragem de mudar do dia de hoje. Vamos ter uma nova história em Campina Grande. Vai nascer uma nova liderança em Campina Grande, onde eu e você vamos transformar Campina Grande numa verdadeira cidade grande. Expectativa para o segundo turno? Com certeza. Eu estou trabalhando para ganhar no primeiro turno, mas se não for no primeiro turno, vamos trabalhar incansavelmente para que a gente possa realmente, de fato, eu e você, mudar a história de Campina Grande no segundo turno. Vamos à luta e vamos à nossa vitória. Depois foi a vez da candidata Ana Cláudia, da coligação Novo Tempo, Novas Soluções. Ela chegou à sessão eleitoral acompanhada do marido, o senador veneziano Vital, e do candidato a vice-prefeito, Sargento Wellington Silva. A candidata votou por volta das 10h30 da manhã na Faculdade Paulista, no centro da cidade. E na saída fez um resumo de como foi a campanha. Agradecer a todos que nos abraçaram, que manifestaram a sua confiança das mais diversas formas, seja através do aperto de mão, do abraço, da mensagem que nos era enviada, dizendo que acreditam que é possível essa mudança. E confiança é algo que se conquista. Foi isso exatamente que nós fizemos, numa campanha muito propositiva, feita com muito amor, com muito respeito, com um bom debate. E agora acreditar na vitória que é possível e vamos rumo ao segundo turno. Expectativa para hoje? A expectativa é a melhor possível, conversando e compreendendo e dizendo às pessoas da segurança de votar. O TRE, a Justiça Eleitoral, trabalhou da melhor forma possível para garantir que as eleições
sejam realizadas com tranquilidade, seguindo todos os protocolos. Então, a expectativa de vitória e da certeza de que eu serei a primeira mulher eleita prefeita de Campina Grande a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Já o candidato Bruno Cunha Lima, da coligação Campina Rumo ao Futuro, chegou ao prédio da Faculdade de Direito da UEPB próximo das 11 da manhã. Pouco antes, o avô dele, Ivandro Cunha Lima, com 90 anos, mesmo com a saúde fragilizada e não tendo mais a obrigação de votar, fez questão de ir às urnas. Ivandro foi deputado federal e senador. Acompanhado de familiares e assessores, antes de votar, o candidato Bruno Cunha Lima destacou a expectativa para o resultado das eleições. Uma avaliação extremamente positiva, uma campanha que nós tivemos a oportunidade de apresentar os nossos projetos, as nossas propostas, com olho no olho, conversando com as pessoas, apresentando verdades, falando de forma sincera, de forma aberta, sem precisar denegrir a imagem de ninguém, sem precisar atacar absolutamente ninguém. Até porque eu tenho uma convicção de que quem tem algo de bom a mostrar não precisa perder tempo falando mal de quem quer que seja. E é justamente esse sentimento que traz a gente até o domingo do dia da eleição, com pessoas manifestando espontaneamente a decisão de levar Campina rumo ao futuro. E essa decisão aponta para uma escolha que foi feita. E essa escolha, mais uma vez, ela traz a gente até aqui e vai ser responsável por levar a Campina daqui por diante. E a primeira palavra que eu trago hoje é uma palavra de gratidão. Quem chegou logo depois à Faculdade de Direito da UEPB foi o candidato Arthur Bolinha, da coligação Povo Forte Cidade Livre. Ele foi recepcionado por apoiadores e estava com uma família. Bolinha aproveitou a oportunidade para agradecer à população de Campina pelo apoio durante a campanha. E o mais feliz, na verdade, também foi quando saiu a decisão revertendo nessa decisão dela, por uma questão de justiça, como também as diversas manifestações que recebemos de forma extremamente confiante, acalorada de todo mundo. Ontem encerramos a campanha numa caminhada memorável no bairro do Jeremias e no Araxá, dando uma demonstração clara de que Campina Grande quer mudar, mas não mudar apenas de nome, o sobrenome, mas mudar acima de tudo de modelo e de forma de ser governada. Arthur Bolinha, qual a expectativa ao longo de todo o dia de hoje e também dos resultados no primeiro turno? O senhor acha que vai para o segundo turno? A expectativa é a melhor possível, né? A gente cumpriu bem o nosso papel, fizemos o que estava no nosso alcance, campanha limpa, uma campanha limpa, uma campanha propositiva. E a nossa expectativa, sim, se Deus permitir, iremos ao segundo turno. O último candidato a votar foi Olímpio Rocha, da coligação Campina Merece Ser Grande. Ele compareceu à sessão que fica no Colégio Alfredo Dantas, no centro de Campina, no início da tarde. Antes de sair, Olímpio falou sobre a trajetória na campanha. Foi uma campanha muito feliz, uma campanha muito gratificante. Recebemos os apoios mais variados possíveis, né? Agradecer desde já ao PSB, agradecer ao agrupamento do PT que nos apoiou, agradecer à Unidade Popular, agradecer aos movimentos sociais que estiveram cerrando fileiras conosco durante esse primeiro turno, dizer que vamos chegar ao segundo turno e vamos buscar apoio das demais candidaturas que não chegarem ao segundo turno. Nós ocupamos um espaço que estava em aberto aqui em Campina, ocupamos um espaço de defesa plena da democracia que estava em aberto aqui em Campina Grande. Todos os candidatos à Prefeitura de Campina Grande disseram que iam acompanhar a apuração de casa, ao lado da família. A nossa reportagem com a Roberta Lucena, o Diego Araújo, o Reverendo Gonçalves, passou o dia todo acompanhando aí os candidatos, como você acabou de ver. Faço o registro aqui de mensagens que recebemos, não param de chegar. Barbosa, Antônio Barbosa, lá de Esperança, da Eletrônica Barbosa, um velho amigo nosso, telespectador, ouvinte do rádio também. O Heraldo Pereira, em São José da Mata, saudações. Nivaldo, de Serra Redonda, também está nos acompanhando nesse instante, a nossa saudação a ele. Nivaldo Lima Oliveira, é secretário de administração da Prefeitura de Serra Redonda. Dagoberto Pontes, sindicatos costumam apresentar candidatos a vereador, outras instituições. Esse ano nós tivemos quase 500 candidatos a vereador em Campina Grande. Eu acho que é o maior número da história. Por que tanto interesse em ocupar uma cadeira na Câmara?
É o tipo da coisa, Paulo. Como você costuma dizer aquela frase de Rui Barbosa, né? De tanto ver triunfar nas nulidades, aí o cara quer ocupar o seu espaço. Então, qualquer sujeito que consegue reunir ali meia dúzia de pessoas, já se acha no direito de ser candidato, de disputar algum mandato, até como falta de opção real, né? O que nós temos é a mesmice. Você viu aí numa prévia da apuração aí, quais foram os nomes que apareceram, né? Em poucos por cento de apuração para vereador, os nomes que apareceram. Pelo menos 4 ou 5 nomes daqueles que já são vereadores há muito tempo. Então não muda, não há uma renovação. Então qualquer militante de classe reuniu ali meia dúzia de pessoas. Não, vamos lançar o nosso nome. Vou ser candidato. Vou ser candidato e aí tem o fundo partidário, a verdade é essa. Todo mundo diz logo, eu vou me candidatar porque o partido dá o dinheiro. Né? O partido dá o dinheiro. E o eleitor está percebendo isso também. Mas você não tem dinheiro para me dar porque o partido não dá dinheiro a você para você ser candidato? Eu já ouvi muito isso. Então o sujeito não tem a renovação. Está uma presença repetida, carcomida, moída, puída já, e aí qualquer um se sente no direito de substituir essa gente. Então, sindicatos, associações de classe, polícia, associação de bairros, né? O sujeito cria uma associação comunitária para lançar uma liderança ali, no sítio, até no sítio tem isso agora. Eu conversava hoje com uma mulher, mais cedo, e ela, escutando um programa que tem numa determinada emissora de rádio aqui, sobre a agricultura. E ela disse, mas interessante, antigamente a agricultura era sinônimo de pessoa analfabeta que vivia na roça. Hoje não, os caras é tudo com programa de rádio, é tudo falando, é tudo com eloquência e tal. Quer dizer, é essa gente que tenta pulverizar, tenta minar esse campo controlado pela mesmice. Então, por isso que, na minha opinião, no meu entendimento, é que surge alguém querendo furar o cerco. Antônio Barbosa de Esperança faz aqui um registro que estava com muita saudade de ouvir a sua voz, que ele acompanhava no rádio, mas agora está tendo a oportunidade de ouvi-lo e vê-lo também, né? Tá. Dagoberto, alguma campanha para vereador lhe chamou a atenção em Campinas, se sobressaiu em relação às demais? Eu vou destacar aqui a que eu percebi. Sim. Eva Gouveia fez uma campanha que repercutiu bastante na cidade. Não sei se chega lá, porque os números ainda não nos permitem dizer isso, mas foi uma campanha muito interessante. Também pudera, Paulo. Ela é avalizada por mais ninguém mais, ninguém menos que o prefeito da cidade. O prefeito, o próprio Kassab, que é o presidente nacional da legenda, né? Tem a herança de Rômulo Gouveia. Não, ia ter uma homenagem a Rômulo, a memória de Rômulo Gouveia, né? Que era um dos políticos mais... Se assemelha a Carlos Dunga. Da escola de Carlos Dunga, entendeu? Era um político habilidoso. O sujeito nunca vi Rômulo com raiva. Eu até provocava, enquanto jornalista. Eu tive... Não foi uma entrevista. Rômulo até com raiva era manso, né? Eu tive um debate com ele na Rádio Cariri, que a direção da rádio disse, peraí, você está brigando com o vice-governador do estado? Não, era para ele ser entrevistado. Eu disse, não, eu estou contestando, porque ele está mentindo aqui. Quer dizer, mas era a conveniência do governo. Então, é uma homenagem que se faz à memória de Rômulo, que era meu amigo, nosso amigo. Né? A última entrevista de Rômulo para a televisão foi aqui, no Ponta a Ponta, na Itararé. Então, eu acho que a eleição de Eva é mais que merecida, inclusive. E o trabalho dela na assistência social é um trabalho digno de registro. Se Bruno Cunha Lima for eleito prefeito, eu tenho a impressão que Eva vai continuar no trabalho da assistência social. É apenas um palpite. Haverá também, até por uma razão óbvia, né? O primeiro suplente vai ser chamado até como forma de prestigiar o trabalho de Eva, ratificando a permanência dela na secretaria e prestigiando o primeiro suplente, né? Que vai fazer o mesmo papel que ela faria. Uma outra pergunta que eu tenho que lhe fazer. Sim. A ausência do doutor Dalton Gadelha no processo eleitoral. Porque Dalton teve cotado para ser vice e para ser candidato a prefeito também. Olha, Paulo, eu conheço a família Gadelha desde o tempo que eu era criança, lá no Iraúna. Aliás, disse que você dava cascudo em Dr. Dalton, lá naquele tempo que ele era garoto ainda, né? Dalton era o único que eu não conhecia, assim, pessoalmente, né? Eu conhecia Renato,
Conhecia Doca, que advogava lá na minha cidade, eu sempre gostei de direito, esse negócio. Quando o Doca estava em Irão, eu estava lá no cartório. Trabalhamos juntos na Rádio Cidade, Doca comentando futebol comigo. Pois é, o Doca era impressionante, ele era genial, o Doca, era um cara, a inteligência iluminada, né? E Marcondes, meu primeiro voto para deputado federal foi Marcondes Gadelha, certo? Não votei no velho Zé Gadelha, o pai deles, mas meu avô votava nele, meu pai votou, minha mãe, então eu conheço. Havia uma ligação muito forte dos meus avós com o Zé Gadelha, né? Tanto é assim que ele montou uma usina lá em Iraúna e meu avô paterno fazia muito negócio com o Zé Gadelha na época, então havia uma interação familiar e eu conheço os Gadelha de lá. São empreendedores, são honestos, certo? E Dalton Gadelha provou isso aqui em Campina Grande. Esse empreendimento aqui, a TV Itararé, a Facisa, o basquete da Facisa, que é muito que é a escola de aviação. ESAC, isso é uma ousadia, isso é um cara visionário, é um sujeito que tem uma visão futurista, é um empreendedor nato, sujeito sério, trabalhador, disposto. Então, eu acho que chamar Dalton Gadelha para compor uma chapa, ele na condição de vice, eu acho que o inverso era mais provável e mais lógico. E era o mais sensato. Porque está aí, prova material da capacidade que tem o doutor Dalton Gadelha. Depois como empreendedor, como visionário, depois de Edvaldo de Souza do Ó e Wilmer de Souza Arruda, só vejo Dalton Gadelha. Como gestor. Só vejo Dalton Gadelha. Então, Dalton teria que ter sido candidato a prefeito. Mas também tem uma coisa, né? Tem que combinar com ele, né? Os negócios, como é que iriam ser tocados sem ele? Tem que falar com a professora Gisele, né? A reitora, para ver. A reitora, a mulher que manda, que tem a chave, né, dos troços. Então, mas eu acho que se ele tivesse o desprendimento, tivesse, digamos assim, quisesse o desejo de ser prefeito de Campina Grande, primeiro, eu tenho certeza absoluta que Campina Grande seria a grande ganhadora nessa situação. E depois ele realizava o sonho que todo político tem, de administrar a cidade em que ele mora, em que ele vive, onde ele empreende, como é o caso do Dalton Gadelha aqui. A urna eletrônica é confiável? Demais. No seu modo de ver? Paulo, nós estamos na era do clique e do enter. É um toque num teclado de computador, você se comunica com o Japão em tempo real, em um segundo. A tecnologia, eu tiro por mim. Eu tenho um menino de 11 anos, o meu caçula, Antônio, está nos vendo agora, ele pega um celular desse, pega um computador, ele faz miséria. O que você imagina, ele faz nesse troço. Eu peço auxílio a ele para fazer isso. Porque eu sou um dinossauro nesse negócio de tecnologia. Mas quem não se enquadrar vai estar fora do mercado. Então, a urna eletrônica... Mas a tecnologia funciona muito bem para umas coisas e para outras não. Por exemplo, chegou em Brasília agora e enganchou, como a gente diz aqui. Está demorando. E não era para ser instantâneo esse negócio? Mas você quer... Quantos votos estão chegando a Brasília a cada segundo? A cada segundo. Então que deixasse o processo anterior do TRE divulgar, depois mandar para Brasília. Daqui uma semana a gente ia saber quem era o prefeito de Campina, né? Não, a última eleição de prefeito, a essa altura a gente já tinha os dados. Porque o TRE apurava aqui, depois é que mandava para Brasília. Mas isso não é uma máquina, Paulo? É. Isso é uma máquina, isso para, a máquina para também. Olha, nós estamos aqui boizinho, né? Sadios, saudáveis. Só tem um jeito dessa máquina não parar. É quando você faz o saque no banco. Eu duvido não debitar na mesma hora. Ela não para jamais. Pois é, mas também tem hora que quando você vai, enfia o cartão lá, passa 5 minutos esperando para ela. Não é porque é para sair dinheiro para você. Mas quando é para entrar para o banqueiro, mas é mecânica, é isso. Eu não entendo praticamente nada de tecnologia, já falei isso aqui. Mas aqui no Ponto a Ponto, na TV Itararé, certa vez nós trouxemos um jovem da Universidade Federal de Campina Grande. Ele tinha sido enviado pela universidade para o TSE em Brasília para tentar quebrar os segredos da urna eletrônica. As chaves de segurança, aquilo tudo. Ele foi e quebrou. E voltou aqui e nos deu entrevista no Ponto a Ponto, dizendo que é possível, sim, entrar na urna eletrônica e saber o que é que tem lá, ou botar ou tirar alguma coisa. O problema todo é que a urna eletrônica ela não é interligada a nada. Ela fica ali offline.
Ela não está online. Então, a partir do instante em que você zera, e nós mostramos isso ali há pouco, sai o papelzinho, o boletozinho, a partir dali é que ela entra em rede. Aí, nessa entrada em rede, a gente não sabe se pode ter aquilo que o carioca chama de transcender ou não. Mas a repórter Eveline Gonçalves nos chama outra vez com mais informações. É você, Eveline. Valeu, Paulo. Pois é, lembrando, né, como o repórter Diego Araújo falou, nós estamos com um probleminha para receber esses dados, um problema técnico, porque como o juiz falou com o Diego Araújo, está tendo um problema no envio desses dados para o Tribunal Superior Eleitoral. Mas nós temos já algumas parciais que você vai ver agora na tela. Nós temos Picuí, 90,24% das urnas apuradas já. Nós temos Olivânio, do PT, ele aparece com 51,21% dos votos. E Gilma Germano, do PSB, com 48,79% dos votos. A gente preparou, inclusive, uma arte para você dar uma olhada bem direitinho no cenário que você está vendo aí na cidade de Picuí. Isso com 90,24% das urnas apuradas. Agora, nós vamos de Picuí direto para a cidade de Esperança, aqui bem próximo de Campina Grande. Por lá, 36,36% das sessões totalizadas, Nobinho Almeida, do PP, com 63,59% dos votos, Arnaldo, do Solidariedade, com 34,38% dos votos. Extraoficialmente, já está tendo festa lá na cidade de Esperança, do pessoal que apoia Nobinho Almeida, do PP. Agora nós vamos para Patos, com 5,80% das sessões totalizadas, Nabor Vanderlei, do Republicanos, aparece com 52,91%, e Juiz Ramon Nilson, do Patriotas, com 39,59% dos votos. A gente vai atualizando. Lembro que estamos com problema, porque está tendo realmente um problema técnico na transmissão desses dados direto para o Tribunal Superior Eleitoral. Extraoficialmente, na cidade de Lagoa Seca também já está tendo festa. Antes de eu dizer, vamos conferir. Agora você vai ver as imagens de como foi a votação lá na cidade de Lagoa Seca. Hoje, mais cedo, a nossa equipe esteve por lá acompanhando. Tudo indicou realmente uma eleição tranquila. Pessoal seguindo os protocolos, pessoal usando máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento social, e realmente era o mais importante, era o que a gente esperava dessa campanha, realmente que os eleitores fizessem a sua parte. A nossa equipe esteve lá em Lagoa Seca acompanhando isso logo mais cedo. O que a gente tem extraoficialmente, porque o site do TSE em Lagoa Seca ainda aparece zerado, sem nenhuma informação, mas extraoficialmente a gente tem já que Fábio Ramalho, do PSDB, já foi reeleito e já está tendo festa lá na cidade de Lagoa Seca. O município possui aí pouco menos de 20 mil eleitores. Teve 2 candidatos a prefeito, Fábio Ramalho, do PSDB, e Diego do Veleiro, do Cidadania. Então, você está vendo aí as imagens da votação lá em Lagoa Seca, tudo na maior tranquilidade. E foi isso realmente que a gente viu nas eleições aqui, né, ao redor de Campina Grande, o pessoal seguindo os protocolos. Também, Paulo, a gente bateu muito nessa tecla aqui na TV Itararé, nos nossos noticiários, reforçando as pessoas. E é muito bom a gente ver aí o pessoal do Lagoa Seca como manda o figurino, né? Seguindo todos os protocolos, exercendo a sua cidadania sem colocar a saúde de ninguém em risco aí na prevenção do novo coronavírus. Então, a informação que a gente tem extraoficial é que Lagoa Seca já está em festa com a reeleição de Fábio Ramalho, do PSDB. Paulo, a gente segue acompanhando aqui na redação e eu volto a te chamar assim que nós tivermos mais notícias das cidades vizinhas de Campina Grande e da Rainha da Borborema também. Muito bem. De Serra Redonda, o secretário Nivaldo Lima de Oliveira me comunica que a oposição ganhou a eleição com cerca de 1.000 votos de diferença. O candidato Chicão, de oposição, é o prefeito eleito de Serra Redonda. Aqui por perto, Matinhas também já tem uma situação praticamente definida. Já está né? resolvido em Matinhas. Resolvido em Matinhas. Pocinhos não se sabe ainda, né? Não. Não temos os números ainda de Pocinhos. Queimadas está resolvido. Queimadas resolvido. Fagundes ainda não temos os números, ainda não temos, porque o processo, como a Eveline explicou, está lento ainda por conta dessa história toda. Então, Campina Grande, é claro que muita gente está comemorando, o lado de Bruno Cunha Lima comemorando, achando que mata no primeiro turno,
bate a parada no primeiro turno, é essa a linguagem que o pessoal usa. Bem provável. O pessoal de Ana Cláudia, do senador veneziano, também vibra do outro lado, achando que Ana vai para o segundo turno contra Bruno Cunha Lima. Números oficiais não temos ainda. Não temos, e esse suspense, que deve durar até pelo menos mais 1 ou 2 horas daqui para frente, me leva àquele tempo quando o veneziano foi eleito, né, pela primeira vez. 791 votos de diferença. Foi. Nós ficamos numa tensão, retransmitia pela Rádio Cidade de Esperança na época. Eu, Ademar Santana, aquela galera, Juarez estava também, né, você, Joaci Oliveira, aquela turma boa, e vieram ali, pau para toda a obra, né, na rádio, fazendo tudo, de limpar o chão a totalizar a apuração. E houve aquela parada lá na divulgação dos números, mais de 1 hora, né? Aquela tensão, todo mundo, expectativa tremenda. Aí daí, depois de 1h30 de suspense, saiu o resultado final, veneziano, com 791 votos contra Romulo Gouveia. Isso. Né? E tomara, espero que esse suspense todo dia agora repita aquela eleição, porque... Não deixa de ser emocionante, né? Sim, claro. Mas pelo que eu acompanhei um pouquinho a apuração aqui, era uma desigualdade terrível. Era Bruno 120, Ana Cláudia 34, Inácio Falcão 14, o Olímpio 6, Bolinha 9. Então era uma disparidade enorme. Então não deu para acompanhar mais tempo, mas se tivesse mantido aquele ritmo, é capaz do Bruno, como se diz, bater a parada já no primeiro turno. O que é que a gente pode dizer de esperança Nobinho Almeida, reeleito para 70 e tantos % contra o deputado Arnaldo Monteiro e Dona Rosa Bronzeado, que é a viúva do deputado Armando Abílio? Na minha opinião, eu sei que a minha opinião sincera ali para a esperança, qualquer um dos dois era muito atraso. Nobinho é um cara rico, brincalhão, não leva a sério a administração. Arnaldo faz da prefeitura e do eleitorado de Esperança massa de manobra, tá entendendo? Então, agora a diferença está absurda, né? Absurdo, sim, mas porque nenhum nem outro se merecem. Quer dizer, aliás, se merecem os dois. Agora, quem não merece nenhum dos dois é a Esperança. Mas, infelizmente, não tem outra opção. E é aquela história do coronelismo, Paulo, que a gente falou no início. Não tem uma liderança popular, uma liderança que tenha... E não surgiu nenhuma nova liderança. Surgindo... A nova liderança é Anderson, que é filho de Arnaldo, que foi prefeito também. Não é liderança. Ele é um escalado para absorver os votos de conveniência em determinado processo. E a adesão do grupo do saudoso Armando Abílio a Arnaldo Monteiro não somou nada, pelo jeito. Não somou, e o povo não aceitava aquela aliança. A questão de o cidadão que votava em Armando Abílio, em Esperança, eu comi lá na carne de sol de Toninho lá, só olha, se Armando se juntar com Arnaldo, eu deixo de votar em Arnaldo. Aí o eleitor de Arnaldo, se Arnaldo aceitar a adesão de Armando, eu não voto mais nunca nele. Quer dizer, em cidades menores tem isso ainda, né? É briga, meu amigo, não é brinquedo. Então, aquela junção de Arnaldo com Armando prejudicou os dois. Né? E quem se deu bem foi o Nobinho, que sempre pregou a rivalidade, ele sempre mostrou a rivalidade entre ambos, entre Armando e Arnaldo. E depois que eles se juntaram, Nobinho aumentou mais o discurso. É verdade. Olha aí, 2 cabos de peixe se juntaram, tá e pá. E o do Amaral Querequexé está em Patos nos assistindo, ele telefonou. E o é teimoso, ele quer que eu atenda ele aqui agora, não dá, mas eu registro que ele fez a ligação, deve estar nos vendo lá na Morada do Sol. E Diego Araújo vem outra vez da Justiça Eleitoral com novas informações. É você, Diego. Oi, Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral acabou de divulgar uma nota esclarecendo o atraso na divulgação da apuração. A nota diz o seguinte, abre aspas, os dados estão sendo remetidos normalmente pelos tribunais regionais eleitorais e recepcionados normalmente pelo banco de totalização, que está somando o conteúdo de forma mais lenta que o previsto. O problema está sendo resolvido pelos técnicos para a retomada mais célere do processo de divulgação. Ressaltamos que não há nenhuma relação com o vazamento de dados pessoais de servidores e nenhuma relação com a tentativa de ataque cibernético registrada pela manhã, fecha aspas. Mas a gente percebe agora que houve uma atualização, agora recentemente, em João Pessoa, por exemplo, 74,96% dos votos já foram totalizados. Aqui em Campina Grande, segundo o TRE, os números
são. A gente está aguardando aqui uma totalização. Aqui em Campina Grande nós temos 55,34% dos votos totalizados. Neste momento, o candidato Bruno Cunha Lima, do PSD, aparece com 62.230 votos, o equivalente a 55,15%. Em segundo lugar, a candidata Ana Cláudia, do Podemos, com 24.077 votos, equivalente a 21,34%. Em terceiro, o candidato do PCdoB, Inácio Falcão, com 17.894 votos, equivalente a 15,86%. Em quarto lugar, o candidato Arthur Bolinha, do PSL, com 5.690 votos, equivalente a 5,04%. E em quinto lugar, o candidato Olímpio Rocha, do PSOL, com 2.948 votos, equivalente a 2,61%. Paulo, a gente segue aqui acompanhando a apuração e a qualquer momento eu volto a te chamar. Eu volto com você. 55% dos votos apurados, Bruno Cunha Lima com 55% mais ou menos dos votos válidos, seria primeiro turno aí. Eu acho que então se manteve Ana aquela... com 22, Inácio com 15. Se você fizer a proporcionalidade aí, o Bruno é o prefeito eleito de Campina Grande, já hoje. Olha, Esperança chegando várias mensagens, dizendo que é exatamente o que você acabou de dizer. Tá vendo? Que a visão do eleitor lá foi essa. Não, ele não apoiou, o eleitorado não apoiou a junção do grupo de Armando Abílio com o grupo de Arnaldo Monteiro. A resposta óbvia, Paulo. Não precisa você ser um expert em política, não. Basta avaliar as condutas. O que Arnaldo dizia de Armando e o que Armando dizia de Arnaldo. E Nobinho ali, ó, voando em céu do brigadeiro. Então, com o poder na mão, prefeito da cidade. Mas às vezes isso dá certo, Dagoberto. Não deu quando o grupo Cunha Lima se uniu ao Wilson Braga? Não deu tão certo assim, não. Porque Braga foi derrotado. Braga foi derrotado. O povo não aceita, não, Paulo. Eu estou cansado de ouvir aqui. Quem o povo admitiu ainda com relativa restrição foi a união de Enivaldo Ribeiro com os Cunha Lima. Boa parte do eleitorado de Cunha Lima absolveu o Enivaldo, porque Enivaldo nem é carne nem é peixe, né? É aquele caba bonzinho, tal, como dizia o doutor Ilmar Arruda. Enivaldo é bonzinho, né? E o eleitorado de Enivaldo foi vencido, porque o eleitor de Enivaldo é fichado mesmo. Acompanha Enivaldo. E ele, com aquele jeitão dele, caba velho, não sei o que, tá, deixa isso comigo que eu resolvo, tá, e levou. Mas em Esperança era radicalizado. É macio, né? Transita bem. Mussum. Transita bem. Em Esperança não, o negócio era na base da porrada. Olha o ouvinte aqui inquirindo a você. Diga. O que é que se pode imaginar de Pocinhos? Olha, se Tem o candidato do prefeito Cláudio Chaves e o grupo do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, com a esposa dele, Eliane. Eu acho que Pocinhos são favas contadas também. Porque Adriano Galdino está jogando em cima do desgaste do atual prefeito, Cláudio Chaves, que traiu os amigos, entregou a prefeitura ao irmão dele, Memel, que é vereador lá. Memel era o prefeito de fato. Me permita apresentar números que chegam de João Pessoa. Vamos lá. 75% das urnas apuradas, Cícero Lucena 20,6%, Rui Carneiro 16,3%. Cícero será o prefeito de João Pessoa. Não tenho dúvida disso. Desde que ele se propôs a candidatar-se, eu disse, se o Cícero conseguir ser candidato, ele vai disputar com Nilvan Ferreira. Ou seja, Rui aqui ultrapassou Nilvan, né? Pelos números. Ultrapassou, mas o Nilvan tem o eleitorado da periferia. E ainda pode mais chegar, elitista. Esses votos podem chegar ainda. O eleitor de Rui Carneiro é mais elitizado. O eleitor de classe média alta. O de Nilvan, ele penetra um pouco, mas muito pouco na classe média. Classe média. Agora, a maioria é na periferia, é a classe baixa, é a classe socialmente menos abastada e financeiramente também. Então você acha que Pocinhos dá Eliane Galdino? Não, acho que dá Eliane pelo desgaste do prefeito, do prefeito Cláudio Chaves, que não cumpriu os compromissos de campanha com os seus aliados, certo? Ele praticou toda sorte de desmando na administração, irregularidades, denúncias em tribunal, respondendo várias ações, tanto no TRE tanto no TJ quanto no Tribunal Superior. Então, é um sujeito que não podia mais ser candidato, né?
apresentou um candidato sem muito respaldo político. Adriano Galdino, presidente da Assembleia, né? Deputado estadual, presidente da Assembleia. A mulher benquista na cidade. Com apoio do governador. Com apoio do governador, não tem a menor dúvida, ali não é a prefeita. Nós temos uma matéria especial sobre o final da votação de hoje em Campina Grande. Vamos acompanhar. A orientação era que os idosos votassem das 7 às 10 da manhã. Mas Dona Madalena preferiu deixar para o finalzinho do pleito. Só que, claro, tomando todos os cuidados que o momento exige. Ela não esqueceu da máscara, do álcool e da caneta. Porque pela manhã é muito curto. A gente se acorda e vai fazer almoço, essas coisas tudo, é muito curto. Aí eu deixei para vir essa hora, que é mais calmo. E deu certo? Achou o que é? Deixei, ótimo. Eu sempre volto aqui, é muito bom. Sempre eu venho essa hora. Faltando cerca de 30 minutos para o fim da votação, um dos maiores colégios eleitorais de Campina, o Estadual da Prata, estava assim, praticamente sem movimentação. Tinha até sessão sem nenhum eleitor votando. Na Escola Estadual Agimírio de Figueiredo, no bairro do Catolé, pouco antes dos portões serem fechados, o cenário era o mesmo. Tranquilidade. Bruno Alves foi o último da sessão dele a votar e contou que deixou para o final justamente para evitar aglomerações. Eu deixei porque assim a gente vem sempre logo cedo, é muita gente, né, tal. Aí eu deixei para vir mais tarde por questão de não ficar esperando muito e ser mais ágil a votação. Segundo o comandante do CPR-1, esse foi um dos pleitos mais tranquilos na Rainha da Borborema, com poucas ocorrências registradas. As eleições aqui na cidade de Campina Grande transcorreu sem muitas ocorrências, a perfeita normalidade, graças a Deus, uma das eleições mais tranquilas que nós já tivemos aqui em Campina Grande, e graças a um trabalho bem feito, bem planejado, da Justiça Eleitoral, das forças de segurança, né, e o respeito que nós tivemos dos candidatos, principalmente do eleitor, que eles entenderam a mensagem e a situação da pandemia, o respeito às normas sanitárias. Isso foi fundamental para a tranquilidade do pleito. Veja você a importância de um voto. Na nossa programação do rádio, de 18 às 19, eu tenho rodado spots, chamadas, alertando o eleitor para a importância de um voto. Pois bem, na cidade de Santo André, que todos nós conhecemos, aqui perto de Gurjão, já foi inclusive distrito de Gurjão, o atual gestor perdeu a eleição hoje por 7 votos. Eu acabo de receber essa informação para análise do Dagoberto Pontes. Edgley Amorim, do Progressistas, foi eleito prefeito de Santo André, derrotando o atual gestor Pedro de Neguinho, do PDT, por 7 votos, Dagoberto Pontes. Isso se repete hoje, mas já aconteceu em Souza, quando Antônio Marício foi eleito prefeito de Souza. Por 7 votos também, ele foi eleito prefeito. Houve lugares em que o sujeito ganhou por 1 voto. Foi, né? Em Areal, aqui bem pertinho da gente. Em Areal, o Antônio Fernandes, se não me engano, ganhou por 1 voto. Aí recontaram, só deu 1 voto. Não, reconta de novo, 1 voto, a mesma coisa. Então, é o que você fala, a importância de um voto é grande, é indispensável. Não dá para Donald Trump fazer essa alegação lá, né? Não, porque ele foi cacareca, ele perdeu agora, de uma ponta a outra. Você vê a ironia do destino. O número de delegados auferidos agora por Joe Biden é o mesmo número que Trump teve contra Hillary Clinton. Então, é a mesma moeda, né? Então, o que ocorre? Agora, o que eu achei interessante naquela eleição dos Estados Unidos é que Trump dizia, em toda entrevista, em toda fala, no período da apuração, ele dizia, a eleição está sendo fraudada. A eleição está havendo fraude na eleição. Ele viu a fraude por antecipação. Se Biden ganhar, foi fraude. Aí, quer dizer, se ele ganhasse, não tinha fraude, não, né? Ele ia dizer tudo que afirmara. Agora, aquele sistema de apuração dos Estados Unidos é muito complicado. Porque aquilo, o eleitor vota por região, né? Ele vota, aí lá, dependendo do número de votos que foi dado ao Partido Democrata... Tem o número de delegados. Aí daquele número de votos é dividido pelo colégio lá e aí dali extrai o número de delegados. Aqueles votos são computados para o presidente que foi dado aos democratas. Aí são contabilizados em favor, nominalmente, de Trump, e os delegados que foram eleitos por aquilo, que foram resultado daquela votação, também são eleitores de base. E curioso é que quem ganha o Estado leva todos os delegados, né? Todos. Aí, quer dizer,
é um processo muito complicado e eu acho que aqui é muito melhor. Pois do bem, jeito que a gente faz. Mas Eveline Gonçalves tem novas informações para a gente. É você, Eveline. Eveline está entrando em contato conosco agora, o link está sendo estabelecido. Programa ao vivo, você sabe que é assim mesmo, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas aí, voltando a conversar com o Dagoberto sobre Donald Trump, se ele insistir em ficar na Casa Branca, o FBI tira na marra? Tira, claro, a maior democracia, a mais antiga democracia do mundo. É inconcebível, é inconcebível que o sujeito queira usucapir a Casa Branca em seu favor. Isso não existe, né, Paulo? Ali o mundo não vai aceitar. O FBI vai lá e arrasta pela orelha, pelo gogó do paletó. Aqueles mesmos que lhe dão proteção até hoje podem tirá-lo amanhã, sim. Até mesmo porque na hora que o Joe Biden declarou a eleição, né, e que as urnas foram apuradas, levando a esse entendimento, a essa conclusão, o próprio setor de segurança, por si só, já tomou a iniciativa de protegê-lo, de resguardá-lo. Então, eu sou o presidente eleito, já tem um batalhão de policiais lá para proteger o cara. É verdade. Agora sim, agora a Eveline nos chama e eu tenho certeza que ela virá com informações. Informação quente, Paulo. Agora sim. Bem, a gente tem as informações de Monteiro, Queimadas Aroeiras. Vou começar chamando a arte de Monteiro. Lá, segundo o site do TSE, nós já temos aí 86,49% das urnas, 90,24% na verdade, atualizou. E aí Lorena está com 58,88%, Ana Lorena do PL. Pessoal, lá em Monteiro já começou a comemoração, a festa está grande por lá. Michele Henrique ficou aí em segundo lugar. Em Queimadas, nós temos 74,47% das urnas apuradas. Carlinho de Tião está aí reeleito, né? Segundo as informações extraoficiais, com 56,84% das urnas, na verdade, 56,84% dos votos válidos. Jacó Maciel aparece em segundo lugar, com 38,8% dos votos. Extraoficialmente, na cidade de Aroeiras já tem muita comemoração. César Marques está eleito com 5.788 votos. O segundo lugar ficou com Gilberto Bezerra, 4.548 votos. Isso extraoficialmente. Repito que nós estamos com um problema na apuração desses dados. Na verdade, o problema está acontecendo na transmissão desses dados para o site do TSE, que também, claro, gera um problema aqui para a gente que estamos em busca dessas informações. Em Aroeiras, a informação que a gente tem extraoficialmente é que César Marques está eleito. Vamos para Campina Grande agora? 55,34% das urnas apuradas no site do TSE, nós temos Bruno Cunha Lima com 55,15% dos votos e Ana Cláudia com 21,34% dos votos. Paulo, a informação que a gente tem extraoficialmente é que o pessoal de Bruno Cunha Lima já começou a comemorar. Extraoficialmente se tem que Bruno Cunha Lima está já eleito, é o novo prefeito aqui de Campina Grande e isso, repito, extraoficialmente, né? Oficialmente, as informações que eu trouxe para você do site do TSE, que com pouco mais da metade do total de urnas apuradas, Bruno Cunha Lima aparece aí com 55,15% dos votos. Mas, extraoficialmente, a gente já soube que o pessoal de Bruno Cunha Lima está se reunindo no comitê dele para uma grande comemoração e a gente pede, claro, para todo mundo que for comemorar em todas as cidades aqui da Paraíba, e é o que a gente espera para todo o Brasil, né, que o pessoal continue seguindo todos os protocolos na prevenção do novo coronavírus. É isso que a gente tem, Paulo. Não sei se vai mais dar tempo de voltar aqui com mais informações para vocês, mas amanhã, no meio-dia na Itararé, a gente traz um balanço geral dessas eleições de 2020 aqui na Paraíba. Volto com você. Eveline, pernambucana de Santa Cruz do Capibaribe. Pois bem, pelos números divulgados aí, o Diego havia dado essa informação, a Eveline confirma agora, Bruno tem mais que o dobro dos votos dados à segunda colocada, Ana Cláudia Vital do Rego. E por esses números,
é Bruno em primeiro turno, Dagoberto. Prego batido, ponta virada. A gente já desconfiava aqui no início da nossa conversa que o Bruno tinha todas as possibilidades de se tornar prefeito de Campina Grande, se eleger prefeito de Campina Grande ainda hoje, como de fato aconteceu. Todas as informações oriundas de Brasília, de João Pessoa e daqui mesmo da apuração paralela já dão Bruno como o prefeito eleito de Campina Grande, o que para mim não se constitui muita novidade não. Quando eu comecei a ver a apuração, acompanhar a apuração, eu comentava com um funcionário da casa, aqui da TV, que o Bruno poderia ganhar, como de fato já está aparecendo aí como sendo o vencedor. Nós temos aí um vídeo que recebemos e a nossa produção está cuidando. Eu acho que vai dar tempo a gente rodar ainda esse VT com um depoimento de Bruno Cunha Lima. Ainda não está ok, mas a gente está exportando aí. Eu tenho a impressão que vai dar para mostrar a você. Cidade de Bahia, Luciene de Fofinho, praticamente reeleita. Deu sorte, Bahia, nessa aí? A Bahia é uma bagunça Bahia geral. está no time com Cabedelo, com uma Santa Rita, uma Patos. esculhambação, não tem comando, é um acusando o outro de roubar, o outro acusando um de ser irresponsável, de se utilizar do dia da prefeitura. É aquela bagunça generalizada, é o SUS falando do mal lavado. Então, Bahia dá nojo àquela política de Bahia. Cabedelo não é diferente, Não, né? Cabedelo foi um dos maiores escândalos políticos que a gente já teve nos últimos anos, né, Paulo? Aqui dali era uma intervenção federal ali e acabou a conversa para botar a ordem na casa. Eu sou contra esse negócio de intervenção, mas tem a hora bagunça que você não precisa dá chamar o feito à ordem. Claro, senão vira bagunça. Qual é a formação política que a juventude vai ter? Quem tem padecido muito é a cidade de Patos. Com Nabô Vanderlei muda alguma coisa? Não, muda não, porque Chica Nabô Mota... é genro de Chica Mota. Mesma família. Pai do Hugo Mota. O Hugo Mota, que é deputado federal, que já foi envolvido num bocado de falcatrua. Né? Ele, o pai e a avó, que foi... Prefeito afastado, proibido de olhar para a prefeitura. Foi Primeira preso vez que eu vi em prefeito de situação Dinaldinho, domiciliar. Você está proibido de pisar não pode passar na rua, não, pode não. Impressionante. Quer dizer, e depois de ter tido um marido como Edivaldo Mota, era um homem com H. Era um arrumo de homem. Aí os cabelos só tinha um defeito, era bebedor de uísque. Não, mas isso é uma virtude. Não, vamos falar dos defeitos. Isso aí, das virtudes a gente deixa para depois, né? Quantas vezes nós encontramos Edivaldo Mota em Manuel da Carne de Sol, né? Primeira vez que eu tomei cachaça com mamão foi lá no Coreto da praça de Patos, lá em frente do Hotel JK, com Edivaldo Mota. Entendeu? Mas era um homem de Cincina, não. Um sujeito íntegro. Ninguém nunca o chamou de desonesto. E o irmão dele também, Edmilson, foi prefeito lá na cidade, médico, né? Eram dois homens de bem. Aí a Chica Mota vai na onda do genro, aí se desmantelou, apagou a história do marido, né? Que era um cara bem que se elegia praticamente em Patos, em toda eleição de deputado federal. Então a perspectiva não é boa para Patos? Não é boa. Não vai mudar muita coisa, não, porque... vão adotar o mesmo sistema quando foram eleitos em eleições passadas, em épocas pretéritas. Cajazeiras, Zé Aldemir tenta a reeleição? Cajazeiras está bem com Zé Aldemir, se for reeleito, eu acho que... tem a esposa de Carlos Antônio, né, que foi prefeito. Mas Carlos Antônio é ficha suja. Carlos Antônio foi envolvido em todo tipo de falcatrua, negócio de fraudar o SUS, fez um bocado de safadeza, então... Eu acho que Cajazeiras não merece isso, que é uma cidade linda. Zé Aldemir, a maior oposição a ele foi feita pela ex-esposa, né? Pois é, mas... A questão de uma namorada lá... mas isso é coisa que se resolve de noite, né? Resolve, né? Então, o Cajazeiras foi muito bem na gestão de Zé Aldemir. E o cara deixou um mandato de deputado estadual, né? Bem sucedido, para assumir os destinos da sua terra natal, que é uma cidade de referência na Paraíba, né? Cidade que ensinou a Paraíba a ler, como tenho orgulho de dizer lá, né? O Padre Rolim foi quem fundou a cidade e quem ensinou. Berço da educação na Paraíba é Cajazeiras. Dagoberto, você é conterrâneo de José Neumann Pinto, de Dom Luiz Gonzaga Fernandes, de saudosa memória, de Luiz Erundina, que é candidata a vice de Bolos, lá em São Paulo, cidade de Uiraúna. O clima lá foi tranquilo nessa eleição? Não, foi não, porque os dois candidatos são péssimos também. Então, são dois candidatos horríveis. É um sujo e um mal lavado. É outra cidade muito carente. Nós tivemos lá o sujeito que fundou, que emancipou o Iraúna, o doutor Oswaldo Bezerra Cascudo. Médico, obstetra, foi prefeito lá 3 vezes.
na época de Zé Gadelha, pai de Dalton. E aí, a cidade surgiu do nada e foi progredindo, e depois foi definhando, entrando um candidato de esquema, de grupo, que se reunia oposição com situação para rachar. Seu Rachid, o libanês, né? Sim. Para rachar o dinheiro da prefeitura, e a cidade empacou, não cresceu mais. Nós estamos quase em cima da hora da conclusão do nosso programa, porque temos a Rede Nacional, vai entrar com a apuração das capitais e das principais cidades brasileiras, mas o Sinal do Luna, nosso produtor, chama a atenção para um VT, um vídeo com Bruno Cunha Lima, já comemorando a eleição em primeiro turno aqui em Campina Grande, e vamos acompanhar. Estou vendo. Pelos números da paralela, você sabe que todos os candidatos têm sua apuração paralela, sim, né? Sim, claro. Ele comemora. Ele não ia fazer um negócio desse sem saber o que está fazendo, números, né, Paulo? Né? Com o prefeito Romero Rodrigues, com apoiadores, fazendo uma comemoração aí. Se faz isso daí sem ter a certeza, era uma desmoralização terrível, né? Era previsível isso? Era pelo que eu vi, como disse aqui anteriormente, no início da apuração, o que eu acompanhei. Eu digo assim, se mantiver isso aí, primeiro turno, está aí o resultado. Né? É também um atestado que a população dá a Romero Rodrigues. Aprovamos o seu trabalho, queremos que continue. É mais ou menos assim? É porque se Bruno fosse candidato dele mesmo, ele perderia a eleição. Aliás, talvez não fosse nem para o segundo turno. Não iria nem para o segundo turno, entendeu? Porque até a dificuldade para o ex-senador Cássio Cunha Lima chegar aqui em Campina evidenciava isso. Está entendendo? Nem o Cássio participou ativamente da campanha. Bastou Romero. Para a gente fechar agora. Sim. Romero, nome forte para 22, governador? Não. Eu acho que é um precipício. É precipício, porque a eleição local tem um sentido. Romero foi bem avaliado, foi um grande prefeito, que está sendo um grande prefeito, até dia 31 de dezembro, né? Continua sendo um grande prefeito, um dos melhores prefeitos dos últimos tempos aqui na cidade. E isso deu a eleição a Bruno. Agora, alçar voos mais distantes, voos mais longos, aí ele vai ter que atropelar pelo menos uns 6 candidatos já experimentados, vai ter que se articular politicamente muito bem, e ele não tem o pulso, por exemplo, ele não tem um respaldo ou alguém que o respalde a convencer determinadas lideranças políticas do Estado, como, por exemplo, o Cássio Cunha Lima, se não tivesse no ostracismo político. Está entendendo? Eu acho que ele sozinho não vai muito longe, e o Bruno também é um cara muito jovem, não tem a vivência, não tem a maturidade suficiente para articular uma eleição de governador a ponto de impor um nome e bater de frente com Luciano Cartacho e vários outros. João Azevedo, nome forte para a reeleição, a preço de hoje? É um nome forte, está com poder na máquina do Estado, é um sujeito sério até aqui, né? Ninguém provou nada, ninguém mostrou nada contra o governador João Azevedo, mas é o tipo do sujeito, ele não é político. Né? Vai depender muito da conduta dele daqui para frente nesses últimos 2 anos. Mas essa articulação que ele fez com Cícero na capital mostra que ele amadureceu politicamente. Mas, rapaz, ele tem que amadurecer, senão é engolido, Paulo. Acaba no meio de um bocado de cobra criada dessa aí. Só tem menino besta. Aguinaldo ou Daniela Ribeiro, para 22? Eu acho que Aguinaldo é melhor candidato do que Daniela. Eu acho que ele articula, pronto. É um dos melhores articuladores políticos desse estado, é Aguinaldo Ribeiro. É perigoso. Ele é sorrateiro, ele sabe a hora de avançar, sabe a hora de recuar, sabe com quem conversar, fazer a ponte. Ele é um articulador nato. Então, eu acho que o Aguinaldo é quem pode se aliar a Romero Rodrigues, que eu acho que é o lugar que Aguinaldo quer também, é o mesmo que Romero almeja. Aí eu acho difícil juntar. Dagoberto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, participado desse programa especial. É sempre bom recebê-lo aqui, e os elogios dos telespectadores são o maior atestado de que a sua presença aqui faz bem. Muito obrigado a eles, a todos, pelo exagero de bondade. Agradecer a você, Paulo, pelo convite. É sempre uma alegria imensa, digo de coração,
participar aqui do seu programa, porque é, antes de tudo, um programa educativo, um programa que forma a opinião, um programa que ensina o telespectador a pensar, que leva o telespectador a meditar sobre o futuro. Uma alegria imensa estar aqui com você. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento, boa sorte aos eleitos, juízo aos que participaram do processo e não se elegeram. Eleição tem de 2 em 2 anos, é assim mesmo. Amanhã nos encontramos de novo aqui no meio-dia na Itararé. Saudações a todos, feliz final de domingo e até amanhã.